Então, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais no dia de hoje, né, 15 de outubro de 2020, o ano da pandemia. O nosso esquizo debate sobre ativismos queer e movimento LGBT, debates, questões e incertezas, que vai ser apresentado, né, iniciado, provocado por Emerson Santos, que é membro do nosso grupo de Vires, né, e é doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande. Estamos gravando esse encontro, né, e todos aqui presentes estão de acordo com a gravação. É isso? Então, Emerson, tu, meia hora, 40 minutos, vai vendo aí pela dinâmica. E aí, se o pessoal também, dependendo de como você queira fazer, se quiser fazer contínuo, ou se de repente já quiser ir fazendo a interlocução com o pessoal, já fica mais aberto, né? Porque é lógico que aí as interrupções levam mais tempo. Mas aí pode iniciar, né? Aí você faz a apresentação, aí você diz aí como é que você prefere fazer a dinâmica. Certo? Fala para isso. Tá, eu acho que uns 25 minutos no máximo é suficiente. E aí vocês ficam à vontade para questionar, colocar dúvidas, colocar pontuações durante a apresentação mesmo, porque aí vai contribuindo com o debate, a gente já vai fazendo junto. Acho que pode ser mais interessante. Podem ir mandando coisas no chat também, fiquem à vontade aí. Bom, gente, boa tarde. Obrigado por terem vindo, né, por estarem aqui, para a gente conversar um pouco hoje. A gente vai pretender aqui fazer um debate sobre, basicamente, um livro que o Leandro Collin publicou em 2015, né, que é aquele livro bem famoso dele, Que os Outros Sejam Normal, né, tensões entre o movimento LGBT e os ativismos queer, e a gente intitulou esse esquizodebate de Ativismos Queer e Movimento LGBT, debates, questões e incertezas. Como a gente vai ver já já, embora o Colin tenha se notabilizado, né, por essa publicação e por ter reativado esse debate, digamos assim, ele não é tão novo. Essas discussões, essas questões que vêm já vem se arrastando há bastante tempo nesse campo do ativismo LGBT ou do ativismo queer, desde inclusive de quando surgiu essa organização que a gente conhece hoje como Movimento LGBT+, ou LGBTI+. Há muito tempo, esse debate sobre, enfim, sobre a higienização da sexualidade, padrões, modelos respeitáveis, enfim, tudo isso já é bastante antigo, mas o Colin teve a perspicácia de colocar isso no centro do debate em 2015, e tem sido bastante interessante para o próprio movimento, mas também para as pesquisas que têm tentado estudar como os sujeitos vêm, de alguma forma, se rebelando ou se contrapondo ou questionando a heteronormatividade. E aí, um texto de apoio, né, além do livro do Colin, que a gente mandou lá no grupo, eu também mandei um artigo que eu escrevi com mais dois amigos, que na verdade é um relato de experiência, e a gente publicou esse relato de experiência, apresentou e publicou ele no terceiro Seminário Internacional Desfazendo o Gênero, que foi aí, na Campina Grande, na UEPB, organizado pela Jussara, em 2017, se não me engano, onde a gente, nesse artigo sobre, que é intitulado Concepções Políticas do Coletivo Lutas e Cores, Movimento LGBT ou Ativismos Queer, a gente busca tentar também um exercício de tentar entender, né, quais seriam as concepções políticas do coletivo que a gente ajudou a fundar e que a gente atua aqui em Caruaru, se ele estaria sintonizado com o movimento LGBT ou com os ativismos queer, porque quando a gente lê o livro do Colin, ele impactou muito, né, ele impactou muito o que está no ativismo, e tanto o Rafa quanto o Cleiton, assim como eu, também estão inseridos na academia, né? Rafa é mestre em educação pela UFPE, na época fazia doutorado em educação pela Universidade do Minho, em Portugal, e Cleiton é mestre em direitos humanos pela UFPE e doutorando em ciência política lá na UNB atualmente. Então, são questões que tocavam a gente de alguma forma e a gente acabou construindo esse relato de experiência. Aí, da forma como eu organizei a apresentação aqui, a gente não vai conseguir esgotar todo o livro do Colin, claro, porque é um livro enorme, né,
mais de 200 páginas, mas eu busquei construir uma apresentação de modo que a gente consiga apontar as principais questões que o livro traz, né, desse debate, sobretudo, mas também trazer o que é que a gente verificou, né, no Lutas e Cores, né, nesse campo empírico que a gente resolveu observar a partir das contribuições do Collin. Então, vai ser mais ou menos isso aqui. A gente não vou esgotar o livro todo, mas vou tentar pontuar as principais questões, e aí vocês fiquem à vontade para apresentar alguma dúvida, algum questionamento nos comentários. Bom, o Leandro Collin, né, queria falar um pouco dele, né? Quem é o professor Leandro Collin? O professor Leandro Collin é bacharel em comunicação pela Unicinos e é mestre e doutor em comunicação pela UFBA, né? E também é professor dessa mesma universidade, atuando no programa de pós-graduação em culturas e sexualidade, se não me engano. Ele tem um pós-doutorado pela Universidade de Sevilha, na Espanha, e tem outros estágios de pós-doc também, um deles, inclusive, em Portugal. Ele é fundador, né, do NUCUS e colaborador até hoje, e também fundador da Periódicos. O NUCUS é um núcleo de estudos que começou apenas como grupo de pesquisa, grupo de estudo, hoje é um núcleo de pesquisa e extensão em culturas, gênero e sexualidades. E esse grupo de pesquisa edita a revista Periódicos já há algum tempo, acho que já devem ter uns 7, 8 anos de edição da revista. O Leandro Collin, ele também é uma figura que, apesar de não ter uma atuação ativista no campo dos questionamentos de heteronormatividade, né, nem na sua produção acadêmica, nem na sua vida antes de entrar na UFBA, ele, após entrar na UFBA e se estabelecer como professor lá, ele começou a desenvolver essa agenda de pesquisa. Né? E o Leandro Collin, ele acabou tendo alguma inserção no ativismo também. Estou achando que eu estou falando muito. Mas vamos lá, porque isso é importante. O Leandro Collin, ele também teve alguma inserção no ativismo. Ele presidiu a ABE, que é a Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, que apesar de ser uma associação acadêmica, ela tem um traço grande de ativismo, tanto que a ABE, ela faz ativismo, ela faz militância LGBT, militância política LGBT aqui no Brasil, desde quando ela foi fundada. Inclusive, a ABE, e ela está nesse entre-lugar, né, de ser uma organização acadêmica, uma associação de conhecimento, ao mesmo tempo que está tentando intervir ali no movimento LGBT e no conjunto mais amplo do movimento. Pois bem, o Leandro Collin, quando ele presidiu a ABE, ele foi da primeira gestão do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBT, que era o Conselho Nacional LGBT. Foi instituído por Lula em 2010, 2011, 2012, foi a primeira gestão, que é um biênio. E o Leandro Collin, como ele era presidente da ABE, e para vocês verem como a interrupção entre militância e academia no Brasil é tão forte, que o Conselho havia uma vaga para entidades da comunidade acadêmica. Né? Só que só tem uma entidade da comunidade acadêmica que pesquisa as questões LGBT. Então, a ABE tinha cadeira cativa até Bolsonaro acabar o Conselho. E o Leandro que inaugurou essa história da ABE no Conselho e foi do Conselho. Nessa estada do Leandro do Conselho, ele teve alguns embates muito duros com ativistas diversos ou com militantes diversos do movimento LGBT brasileiro. Né? As lideranças que estavam ali, né, eram lideranças muito cristalizadas que estavam no movimento desde a década de 90, alguns desde a década de 80. E o Leandro Collin, quando chegou com essa discussão queer lá, ele enfrentou muitas barreiras, né? Primeiro porque não é uma discussão, naquela época, né, e aí eu vou argumentar isso ao longo desses slides, naquela época não tinha, as questões queer não tinham uma penetração tão forte na militância LGBT quanto tem hoje, né? Esse debate, eu arrisco dizer que ele está bem mais ampliado do que uma década atrás, certamente está bem mais ampliado. Então, essa questão da fluidez das identidades era uma coisa assim, muito difícil para o movimento encarar. Naquele momento que o movimento tinha conquistado um espaço na administração pública federal para construir políticas públicas. Então, o movimento tinha ido para dialogar com o governo dentro do espaço governamental de conselho, para construir políticas públicas a partir de identidades fixas, porque a política pública, por exemplo, do processo antissexualizador do SUS, tem que definir lá, né, ou pelo menos nos modos que ela foi construída, quem pode ser atendido por essa política de processo transexualizador no SUS, né? Quem é a travesti, quem é a transexual, quem é o homem trans, quem é a mulher trans.
Então, essas identidades acabam virando objeto de uma política, e essas políticas acabam construindo também essas identidades. E quando o Leandro pontuava esses processos de fluidez da identidade, quando o Leandro vinha com uma postura mais crítica ao governo Dilma, isso tinha problemas de embate com a militância, porque a militância, primeiro, enxergava ali como uma oportunidade histórica. Segundo, que tem a dificuldade de assimilar esse debate, né, da fluidez de identidades. Aí tem uma acusação grande, assim, uma treta grande entre esses ativistas mais antigos e Leandro. Para encerrar esse ponto, em suma, quais são as acusações trocadas por eles? Os ativistas ou os militantes do movimento LGBT, sobretudo os mais velhos, os mais jovens, ele até lidou bem, transita bem e tal. O Leandro foi acusado de querer dar palestra, né? Querer estar nas reuniões do conselho dando palestra às pessoas como se elas não soubessem as vivências delas, como se elas não soubessem, não tivessem uma trajetória no movimento. Já o Leandro aponta que o movimento, além de ser hiperidentitário e acabar excluindo muitas identidades que não acabam se incorporando no movimento, né, nesse âmbito do que o movimento define como LGBT, também era muito pouco crítico ao governo, né? E eu acho que as duas coisas fazem muito sentido, né? Tanto as críticas, exatamente, Ronaldo, tinha um grande vínculo dos movimentos LGBT no Brasil, e dos movimentos sociais como, de uma forma geral, né? Mas do movimento LGBT muito também, com o Partido dos Trabalhadores. Boa parte, inclusive, dos conselheiros, representantes de várias organizações, eram petistas filiados também. Então, tinha essas tensões. Então, eu acho que faz sentido essas duas questões, tanto o que a militância diz, quanto o que o Leandro Collin também disse. Por isso que o Leandro Collin fez essa pesquisa no Brasil, tá? Não é porque ele foi fazer essa pesquisa que ele quis estudar a Iberoamérica, não é isso só, né? Ele foi fazer essa pesquisa fora do Brasil porque no Brasil ele não conseguiria conduzir esse estudo, porque esses interlocutores, que são as principais lideranças que ele entrevistou no Chile, Argentina, Portugal e Espanha, aqui não daria entrevista para ele. Então, para vocês conhecerem o nível de tensão que circunda este debate aqui no Brasil, uma tensão gostosa, né, da gente saber, da gente entender como essas tretas funcionam. Mas vamos lá. Bom, e aí o Leandro Collin, já no início do livro, né, fazendo um panorama geral do livro, o livro é dividido, ele tem uma apresentação da Berenice Bento, a Berenice Bento que é uma querida, né, gente, escreve muito bem, enfim, foi responsável por aprofundar esses estudos queer aqui no Brasil nessa última década também, pesquisou muita coisa, tem muita publicação interessante. A Berenice Bento, que é muito amiga do Leandro Collin, eles têm uma relação de proximidade para além da academia, faz a apresentação do livro, e inclusive os dois criaram o Desfazendo o Gênero. Foi a Berenice com o Leandro Collin, criaram a primeira edição do Desfazendo o Gênero lá em Natal, em 2013, depois a segunda foi em 2015 na UFBA, a primeira organizada por Berenice, o segundo organizada por Leandro Collin, e o terceiro foi aí em Campina Grande. Além dessa apresentação da Berenice Bento, o livro conta com o que ele chama de flertes e transas. E, por último, o cigarro, né? Nos flertes, ele vai meio que descrever, né, o campo de pesquisa, apontar como o que aconteceu, quando ele chegou lá, quem foi recebido e tal, e passar um panorama geral da situação da militância LGBT e dos ativismos queer naquele país que ele está se detendo, né? E aí isso incorpora o que é que o movimento conseguiu avançar em termos de políticas públicas, de conquistas, quais as ações que o movimento vem tratando e tal. E nas transas, ele vai problematizando isso, né? Ele vai trazendo vozes divergentes para pensar essas questões. No cigarro, que é a parte final, que seria, a gente poderia chamar de considerações finais, né, numa perspectiva mais tradicional, ele vai apontar respostas mesmo, né, para o que ele para o que ele encontrou, as perguntas iniciais que ele tinha, o que ele encontrou, o que ele diz agora para a gente. Então, é um livro muito gostoso de ler, porque primeiro que não é nessa perspectiva tradicional de escrita, né? E eu me lembrei, eu já tinha lido ele, né, outras vezes, mas agora quando eu voltei a reler para fazer a apresentação, eu lembrei muito da escrita do Kevin, né, da forma como o Kevin escreveu, que foi super interessante, né, eu li o texto da qualificação de Kevin, e me lembrou muito isso. Claro que Kevin está bem mais disruptivo que Leandro Collin. Eu acho que até a posição do Leandro Collin, de estar ali na universidade, ainda coloca ele um pouco num espaço de normatização, né? Então ele não se arrisca tanto. Kevin é bem mais, assim, digamos, protagonista nessa coisa da escrita mais rebelde, né? Fazer escrita mais rebelde, mais disruptiva. Enfim, é um texto muito gostoso de ler. E é uma escrita que eu não consigo ter. Então, quando eu vejo, quando eu leio, eu fico encantado porque, enfim, traz uma perspectiva diferente daquela que a gente tem, né? E a gente que
que, enfim, está nesse campo do ativismo do movimento LGBT, precisa de pesquisas mais assim, né, mais ousadas, que se apresentam de uma forma diferente. Então, aí, gente, voltando aqui para o slide, o que eu quero falar inicialmente para vocês é que esse debate ele não é novo, como eu falei no início da apresentação, tá? O Leandro Collin, ao trazer esse debate para a roda, ele não está inventando a roda, né? Ele não está apresentando nada de novo, inclusive ele diz isso, né? Na página, até notei aqui, na página 24, ele diz assim, abre aspas, essa pesquisa não introduz, nada, pois ela é fruto de um sem número de outras reflexões já realizadas. Mas qual é a diferença agora? A diferença é que o Collin faz uma reflexão mais aprofundada e ele vai para impedir de uma forma mais forte, né? Outras investigações ou tinham ficado restritas a grupos particulares, ou tinham ficado apenas no campo teórico, né, problematizando os limites das identidades. Aí o Collin ele inova ao comparar a experiência real de movimento LGBT e ativismos queer em 4 países diferentes. Eu tenho algumas discordâncias sobre essa separação que ele faz entre ativismos queer e movimento LGBT e vou apontar ao longo da apresentação, mas eu estou chamando assim porque é assim que ele apresenta, tá? O principal percussor desse debate aqui no Brasil é o Edward McCrae. Eu não sei se vocês conhecem. Eu tinha até um livrinho dele aqui, não sei onde é que está. Deixa eu pegar aqui bem rapidinho. Achei. Então, o principal percussor desse debate é o Edward McCrae, que é o autor desse livro aqui, né? Somos, né? Que é o livro Política e Identidade Homossexual no Brasil da Abertura. O Edward McCrae, aqui nesse livro, ele faz uma pesquisa muito bacana sobre o Somos, que é considerado o primeiro grupo de atuação homossexual aqui no Brasil, fundado em 78, ali em São Paulo. O Edward McCrae, inclusive, era ativista do Somos também, né? E ele fez uma pesquisa que foi a dissertação dele em Antropologia Social, lá na USP, né? Depois publicou o livro. E ele publicava muita coisa nessa época, o Edward McCrae. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ele trabalha com debate sobre prevenção a drogas, é outro debate totalmente diferente, né? Mas ele tinha um debate muito interessante. Ele escreveu um texto chamado Os Respeitáveis Militantes e as Bichas Loucas, isso em 82, questionando como o movimento homossexual de São Paulo, que era o que ele vivia, né, higienizava a militância, né, se portando numa postura assim mais respeitável, né, com pautas mais assim mais fáceis de lidar na sociedade, mais fáceis de ser incorporada, né, com pessoas que tinham acesso à universidade, que eram brancos, eram de classe média alta e que sobretudo eram do gênero masculino e que se identificavam como gays, em contraposição às bichas loucas que lacravam, que faziam coisas disruptivas, que chegavam nos protestos, enfim, e faziam coisas diferenciadas, que tinham práticas sexuais diferenciadas, inclusive naquele território do grande centro de São Paulo. Então, esse debate já é antigo, né? Macro em 82 já estava fazendo isso, mas aí a diferença do Collin é isso aqui que eu vou mostrar agora, né? O Collin, ele vai a campo em 4 países, né? Num pós-doc que ele está fazendo, sob a supervisão da professora Ana Cristina Santos, se não me engano, lá em Portugal, em Coimbra, que inclusive ela tem uma trajetória no ativismo também, eu preciso conhecer mais sobre essa professora, mas já ouvi falar bastante dela, inclusive me parece que ela é uma boa referência também para os estudos queer, ela também é de um colégio, também tem uma atuação na militância na LGBT ou queer lá de Portugal, e a professora Ana Cristina Santos foi a supervisora dele, e o Collin era bolsista de pós-doc e acabou fazendo um estudo em Portugal, na Espanha, na Argentina e no Chile. Então, ele vai para esses 4 países, né, em resumo, ele vai para esses 4 países e ele busca dialogar com ativistas, né, e militantes dessas 2 vertentes do que ele chama de ativismos queer e movimento LGBT, mas não só isso, né? E isso também que é bacana da pesquisa dele, porque ele não faz só entrevista. Ele vai buscar toda a produção bibliográfica sobre movimento LGBT e ativismos queer nesses países, para ler o que as pessoas de lá estão escrevendo sobre a realidade empírica dali, sobre o movimento ali, né? E mais que isso, né? Ele, inclusive, fez leituras sobre pesquisadores que, digamos assim, podemos chamar de queer, embora muitas vezes, como o Collin bem ressalta, vários pesquisadores ou ativistas ou intelectuais desses países não se identificam como queer, né? Porque acham que é um termo americanizado, enfim, essa problematização que a gente já conhece, que vocês já conhecem também.
mas tinha uma perspectiva que se aproxima muito dessa política das diferenças e que se aproxima muito do queer. Então, Collins chama eles de pesquisadores queer ou intelectuais queer. Aí a metodologia do Collins, né, além desse aprofundamento mais teórico, ele vai fazer uma entrevista em profundidade, do tipo semi-estruturada, com diversos ativistas. Ao todo, ele entrevistou 35 pessoas. Eu achei um fôlego enorme, porque ele fez isso em um ano. Né? E isso, assim, mudando de país, carregando malas, se instalando em hotel, se instalando em albergue, imaginem como, né? Isso revela também um esforço dele muito grande para dar conta de uma pesquisa, porque a gente faz uma dissertação, uma tese, um corpo muito menor de entrevistados é uma luta. Imagine você, num período de um ano, longe da sua casa, entrevistar 35 pessoas, ler material, se debruçar sobre uma série de questões. Quais são as perguntas centrais que o Leandro Collin apresenta, gente? Porque tem, na parte dos flertes, ele coloca isso, perguntas centrais, né? Ele diz o seguinte, as perguntas dele são as seguintes: precisamos apenas trabalhar com a afirmação de identidades? É apenas com as que já temos? Não podemos fazer uma combinação de estratégias? As políticas das diferenças nos tornam mais divididos? Por que ele faz essas perguntas? Porque ele vai problematizar, né, a atuação do movimento LGBT, essa atuação mais identitária, né, que ele chama de mais excludente, mais fechada, mais difícil de incorporar outros debates que não sejam para além daquele debate do paradigma da igualdade, né, que ele chama de paradigma da igualdade, esse paradigma de que todos somos iguais, todos queremos os mesmos direitos, né, ainda que esses direitos sejam na sociedade capitalista, na heteronormatividade, mas são direitos, e aí o movimento LGBT vai querer isso, né. Em suma, a crítica do Collin é isso, e ele vai se perguntar, poxa, por que a gente tem que ficar só com essas identidades, né? Por que a gente tem que trabalhar apenas com a afirmação de identidades? Será que a gente não pode combinar outras estratégias? Porque as nossas estratégias são sempre as mesmas, dialogar com os governos, construir abaixo-assinados, enfim, por que é só isso? Então, ele faz essas questões. Se fosse eu faria outras perguntas ao Collin, né, hoje, e ao campo de pesquisa também, nesses 4 países. Por que eu faria outras perguntas? Porque eu tenho a impressão, e eu escrevi, o Collin leu, depois ele me respondeu, dizendo que eu entendi errado. Eu tenho a impressão, eu e meus 2 amigos, Cleiton Feitosa e Rafael Vieira, de que o Collin faz um esforço quase que hercúleo para demarcar uma diferença e uma oposição tácita entre as duas perspectivas. Né? E ele desconsidera o que há em comum entre essas perspectivas. Para mim, um sinal, e por que eu estou argumentando isso? Porque eu entendi isso. Para mim, um sinal forte de que isso acontece é que ele está o tempo todo sendo muito crítico com o que ele chama de movimento LGBT e muito pouco crítico com o que ele chama de movimento queer, de ativismos queer. Ao longo de todo o texto, o Collin faz uma crítica ao individualismo, digamos assim, de certos ativistas queer, que apresentam, aparecem no texto, que atuam sozinhos, né, e que não querem atuar coletivamente. Né. Ao longo do texto, o Collin não apresenta nenhuma crítica aos problemas de construção de hierarquias, que muitas vezes uma leitura queer deturpada, porque né, não é isso que a perspectiva queer apresenta, né, mas que a leitura queer mal elaborada ou deturpada acaba criando, né, quase que uma Olimpíada de desigualdade. Então, o LGBT já está numa posição de privilégio, mas aí quem é intersexo, não binário e tal, são outras identidades. Aí essas identidades, por si só, elas precisam mais de atenção, ou elas são excluídas, então elas são mais vítimas. Vira quase que um debate maniqueísta, sabe? Então, o Collin não problematiza isso, né? E uma coisa mais central ainda é que ele não apresenta o Equador, né? Ele fez pesquisa no Equador, foram 5 países, né? Só que o movimento do Equador, ele tem um diálogo entre o movimento LGBT e ativismos queer muito próximo, né? Inclusive, os ativistas lá se denominam ativistas homossexuais hoje e amanhã se denominam ativistas queer. Ele não tem uma rigidez tão grande de identidades, né? E, por acaso, o Collin optou por não compartilhar esses resultados do Equador. Ele disse que é porque, enfim, não achou os resultados que se apresentavam com algumas semelhanças dos outros países e queria publicar depois. Até hoje a gente espera. Ele nunca publicou nada sobre o Equador e a gente queria saber onde é que estão esses dados, para a gente saber, né, porque ele não apresentou. E aí eu perguntaria outras coisas ao Collin, né?
eu perguntaria ao Colin, será que trabalhamos apenas com a afirmação de identidades? Será que é só isso? Né? Será que o que eles chamam de movimento LGBT trabalha só com a afirmação de identidades? Mais que isso, será que não temos combinado diferentes estratégias de atuação desde a Revolução de Stonewall até os dias atuais? Será que desde o mito de surgimento, digamos assim, do movimento LGBT com a Revolução de Stonewall na década de 60 lá nos Estados Unidos, nós não nos modificamos, o movimento LGBT não se modificou, não passou por transformações, né? Considerando, inclusive, que a crítica queer também emerge do contexto da militância homossexual americana. Será que isso também não é uma transformação nesse debate? Né? Será que a gente não mudou nada? Será que a gente não tem combinado estratégias? E, por fim, não nos apropriamos das políticas da diferença em nenhuma medida, quer dizer que o movimento LGBT não se apropriou dessas políticas da diferença, das noções de heteronormatividade, né, de cis-heteronormatividade, né, de questionamento das fixidez das identidades. Em nenhuma medida, eu sugiro que não. Eu discordo do Colin, né? Discordo pelas leituras que eu tenho e também pela posição política de estar no movimento. Eu acho que o movimento é muito plural e ele reconhece isso, né? A gente tem que ser honesto. Ele reconhece isso de que ele não está ali para problematizar o ativismo queer ou o movimento LGBT na sua diversidade, porque cada uma dessas áreas que eles chamam são extremamente complexas, com várias diferenças entre si, e qualquer pesquisador que se detiver a estudar o movimento LGBT no Brasil, né, mesmo esse mais institucionalizado, vai perceber as intensas tensões que se produzem dentro desse ator político, né? Então não é uma coisa só, é uma multiplicidade de atores com posições políticas diferentes, com entendimentos diferentes, enfim. E eu acho, gente, que ficou muito mais difícil separar, aqui no Brasil, pelo menos, essas questões, sobretudo desde uma certa popularização dos estudos queer, né, a partir da interiorização das universidades. Porque não foi só a chegada dos estudos queer no Brasil, né? A gente tem a tradução da Guacira Lopes Lourado da década de 90, de alguns textos iniciais, porque os estudos queer no Brasil entram pela educação, né? A Guacira Lopes Lourado dá o pontapé inicial nisso, e só nos anos 2000 é que o Miscouce, Colin, Bento e outros autores vão puxar isso mais para o campo das ciências sociais, mas originalmente esse debate se funda ali no Brasil a partir da educação. E aí, gente, com essas traduções que aconteceram na década de 2000, na década de 2010, sobretudo, a gente também coincidiu com esse processo a interiorização das universidades federais. Então, vários campos foram instalados, vários cursos foram instalados em diversos locais do país, muitos professores entraram com diferentes perspectivas, os estudos de gênero no Brasil cresceram muito, sobretudo os estudos que têm uma perspectiva queer, né? Tanto que o Desfazendo o Gênero está aí, é um evento bombástico, com, assim, milhares de pessoas, um evento de sucesso. Então, essas pessoas que estão na academia, esses estudantes, esses professores, muitos deles atuam também no movimento. Eu sou um exemplo disso, né? Então, será que eu, Cleiton, Rafael Vieira e tantas pessoas que a gente conhece, né, a gente não problematiza tudo que a gente lê, né, das críticas queer na nossa atuação política e nas organizações que a gente faz parte? Será que mesmo aquelas organizações, né, mais institucionalizadas, mais quadradinhas, né, que tem 20, 30 anos, que tem CNPJ, será que elas não foram afetadas por essas perspectivas? Eu acho que foram em alguma medida. Umas podem ter sido mais afetadas que outras, mas eu acho que todas foram, de alguma forma, impactadas com esses questionamentos. Para avançar no nosso debate aqui, né, aí eu vou finalizar agora com as conclusões que o Colin chega e o que a gente fez para a gente analisar a experiência do Lutas e Cores aqui em Caruaru a partir dessas conclusões dele. Porque a gente chegou ao entendimento de que a gente nem se encaixava no que ele diz como o movimento LGBT plenamente, nem se encaixava no que ele chama de ativismo queer plenamente. Então, a gente é o quê? A gente ficou nessa. Nós somos o quê? O Lutas e Cores é o quê? É o movimento LGBT, ativismo queer. E aí a gente pegou aqui, eu trouxe algumas imagens para você, porque as imagens são mais ilustrativas, né? O Colin vai dizer o seguinte, né, que o movimento LGBT, isso na parte do cigarro, para ele fechar a discussão, que o movimento LGBT ele aposta em marcos legais, né? E o ativismo queer é crítico na aposta exclusiva de propostas de marcos legais. Digamos que os ativismos queer, eles têm uma certa desconfiança desses processos de regulação da sexualidade, da vida social, né?
Então, não é que os ativismos queer são contra as políticas públicas, né? É que eles problematizam os limites dessas políticas públicas, né? E as desigualdades que elas podem produzir. E, de fato, na experiência de Lutas e Cores, a gente tem uma atuação muito forte na incidência de marcos legais. Aqui eu trouxe duas imagens. A primeira delas, essa do lado esquerdo, é uma reunião que a gente teve com o vereador Daniel Finizola, do PT, aqui de Caruaru, há 2, 3 anos atrás, para apresentar um projeto de lei municipal que buscava definir a discriminação por orientação sexual como uma medida a ser punida dentro do município de Caruaru. Então, estabelecimentos comerciais ou servidores públicos que cometessem discriminação LGBTfóbica poderiam ser punidos. Assim como tem na Paraíba, como tem em Recife, como tem em Olinda, essa legislação a gente queria trazer para cá. Na outra figura que tem aí, é uma reunião nossa com o então prefeito José Queiroz, que saiu no Diário Oficial do município, né? A gente foi recebido por ele no final do mandato, foi quase que uma visita de agradecimento, porque foi o único momento que a gente conseguiu, a única gestão que a gente conseguiu até então, instituir esses debates sobre diversidade sexual no âmbito da Prefeitura de Caruaru. Então, a gente foi ter uma reunião lá com ele no final do mandato para agradecer, enfim, trocar umas figurinhas. Então, de fato, tem uma aposta nos marcos legais, na construção de políticas públicas. Aqui tem mais duas imagens. Uma é de um card que o Lutas e Cores divulgou, que quando a gente organizou uma pré-conferência municipal de saúde LGBT, né? Dentro dos processos da Conferência Nacional de Saúde, que era para criar políticas públicas de saúde para a população LGBT. Nessa foto à direita, vocês estão vendo aí João Kevin e Kalel. Eles são dois homens trans que atuam em Lutas e Cores, e eles foram as primeiras pessoas trans de Caruaru a fazer a retificação do nome social no título de eleitor. Né? Então, veja de fato como a gente tem um apego a essas conquistas, né? Essas conquistas, esses marcos legais. O Colin vai dizer que o movimento LGBT, a segunda conclusão que ele chega, que o movimento LGBT possui poucas ações que promovam o respeito às diferenças de gênero e sexualidade através do campo da cultura, né? E que ele promove poucas ações culturais. Enquanto que os ativismos queer, eles reconhecem que marcos legais apenas não vão transformar a sociedade nem as mentalidades. E aí eles apostariam mais no campo cultural. Essa seria a aposta dos ativismos queer. No nosso caso aqui de Lutas e Cores, eu trouxe diferentes experiências. A gente organiza todo ano, no Dia do Orgulho LGBT, uma intervenção cultural no São João de Caruaru. São João de Caruaru é um espaço extremamente normativo, né, heteronormativo, que não dá espaço para multiplicidades de debates como o nosso, né, de questionamento da heteronormatividade. E a gente, há 5 anos, vem com muita dificuldade, inclusive, algumas vezes com a oposição da prefeitura, realizando uma intervenção cultural LGBT no São João. Então, a gente consegue algum palco do São João em algum dos polos e realiza o que a gente chama de queerdrilha, né? Beijaços, recitais de poesia, performances artistas, espetáculos teatrais, enfim. Espetáculos culturais ou atrações culturais que, de alguma forma, estejam dialogando com as nossas questões. Essa outra foto aqui é uma foto do palco da intervenção cultural em 2014. Porque a foto está de má qualidade, mas se vocês observarem, tem uma pessoa no palco que está perto do microfone, que está com uma saia e uma calça embaixo, e você não consegue definir claramente se é um homem ou se é uma mulher, né? Então, enfim, tem essas Lutas e Cores também tem essa pegada assim. Além disso, a gente também tem considerado a cultura como assim, um espaço mais amplo, né? Não só uma atividade cultural, mas também uma aparição social, digamos assim. Então, nessa foto à esquerda, tem uma intervenção de uma drag durante uma cerimônia de aniversário de Lutas e Cores que a gente fez na Câmara de Vereadores de Caruaru, que é um espaço extremamente preconceituoso, cheio de pastores. A gente levou umas drags para lá e fez uma performance artística lá no Salão Nobre da Câmara. Isso causou, a gente não pode entrar mais na Câmara depois dessa, mas fizemos. Na foto à esquerda tem Luan, que é um homem trans, e isso é uma fala dele num ato do Fora Temer. Então, a gente também tem apostado no campo da cultura de uma forma mais ampla. A terceira conclusão que o Colin chega é que o movimento LGBT, ele tenta forçar todas as pessoas não cis heterossexuais a se enquadrarem dentro da sigla e quase sempre visibilizar apenas a identidade gay, né?
Já o ativismo queer, ele seria mais amplo, porque, ele, de fato, ele questiona essas identidades, e, inclusive, as perspectivas teóricas queer apontam para isso, né, gente? E aí, as perspectivas queer entendem e compreendem as identidades como múltiplas, como fluidas e tal. Aí eu trouxe aqui uma experiência de um debate que a gente fez sobre corpos trans, porque aí o card está muito claro, mas a legenda é o seguinte, o subtítulo: passabilidade para quê, para quem e por quê, né? Passabilidade é um debate que muito forte no movimento trans, que é das pessoas que se aproximam mais de uma identidade cis, né? E a gente, com esse debate, foi problematizar justamente isso, né? De fato, porque a gente sai, a gente questiona o modelo da heterossexualidade, mas a gente cria um modelo de ser gay, um modelo de ser bi, um modelo de ser lésbica, um modelo de ser homem trans, de ser mulher trans. E aí, as pessoas trans do coletivo foram questionar isso, né? Primeiro, questionar esse conceito de passabilidade. E depois, questionar isso para quê, né? Para quem e por quê. Foi bem interessante esse debate. Ao lado do card tem a foto de quem participou. Acho que tem umas 25 pessoas, 30 pessoas nesse dia. Foi bem bacana. O Colin disse que o movimento LGBT e os resultados empíricos que ele encontrou apontam de fato para isso, e de fato isso corresponde à realidade, inclusive brasileira, adota uma postura mais respeitável, né? Se portando socialmente de uma forma mais respeitável, mais higienista, de uma forma que tente passar uma respeitabilidade para aqueles emissores nos processos de diálogo, né, para os interlocutores. Então, se é o judiciário, se é o poder executivo, se é a imprensa, mas com quem for, a postura é sempre respeitável, com os partidos de esquerda, com a política em geral. Já os ativismos queer, eles são um pouco mais disruptivos, né? Eles questionam, inclusive, a noção de respeitabilidade, né? E problematizam isso. E problematizam, inclusive, a forma que essa noção de respeitabilidade é construída. Porque ela é construída a partir de exclusões, né? Então, há todo um questionamento. Daí eu trouxe a imagem de Luan, que é um momento nas lutas e cores, numa performance que ele fez num ato da greve geral, acho que foi da greve geral de 2017, que a gente participou. Tinha mais gente, é porque eu não trouxe a foto que não ia caber tudo. Mas aí, Luan é trans, né, ela é um homem trans, e ele faz essas intervenções aqui, assim, bem mais impactantes, digamos assim, com o corpo e tal. Formas de organização e gestão, isso é bem interessante, né? Porque o que o Colin aponta em outros países também se reproduz muito no Brasil. Já estou terminando, tá, gente? Desculpa estar extrapolando no momento. Isso é bem interessante que o Colin diz, porque isso corresponde muito, inclusive, à realidade empírica do movimento no Brasil. O Colin vai dizer que as organizações do movimento LGBT, ou o que ele chama de movimento LGBT, é nomeado por isso, porque ele atua em fóruns, em redes, em associações, né? Desde associações locais, estaduais, nacionais e até internacionais, né? Que seria uma grande federação de associações LGBTs do mundo todo, que é a ILGA. Se vocês já ouviram falar isso, o ILGA World, ILGA LGBT+, ela fica mudando de nome, mas o ILGA sempre permanece. E, de fato, né, o movimento LGBT é muito apegado a hierarquias, a presidente, vice-presidente, não sei o quê, coordenador, tesoureiro. Mesmo o movimento trans, digamos assim, dentro do movimento LGBT, que seria um movimento ainda um pouco mais disruptivo que o movimento gay e lésbico, mesmo esse, aí é que elas gostam de hierarquia mesmo, elas e eles, né? As organizações trans são... é tão reforçado que elas são as mães, né? As presentes são as mães, então... mãe fulana, né? E depois, quando a outra vira mãe, aí tem duas mães, aí tem a avó, porque é a mais antiga. Então, tem essa noção, que é uma noção que elas trazem da experiência da prostituição de rua, né? Porque, como a vivência das mulheres trans ela é muito forte nessa coisa, assim, está mudando esse cenário, né? Mas até pouco tempo atrás era muito forte. Então, sempre tinha alguma mãe no seu ponto de prostituição, naquela sua comunidade de prostituição, que era alguém que viria lhe receber, né? Que ele ajudava você a moldar seu corpo, enfim, aí isso é muito presente no movimento trans. Já os ativismos queer, gente, em contraposição ao movimento LGBT, ele busca fugir dessas lógicas, né, mais verticais, e busca construir organizações mais horizontais, né, ainda que o Colin, ele aponta assim, o próprio Colin diz, é difícil fazer isso, mas eles são infinitamente mais democráticos porque eles buscam decidir tudo em assembleia, você não tem a figura de um presidente instituído, embora pessoas se destaquem e acabem assumindo postos de liderança informais, né? Mas você não tem, assim, um cargo de presidente, um estatuto a ser assinado, né? Os ativismos queer são um pouco mais fluidos nesse sentido, de formato organizacional.
Aí eu trouxe aqui uma foto nossa, Lutas e Cores, para vocês verem a nossa diversidade, né? A diversidade de pessoas que participam do coletivo, inclusive de estilos, assim. E que a gente é um coletivo que não tem direção instituída, então não tem presidente. Se vocês forem, inclusive, no nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso Facebook, vocês vão ver que cada foto lá tem uma pessoa diferente, porque a ideia é que as 40 pessoas que estão lá no grupo do WhatsApp, que são 40 ativistas do coletivo, todas as 40 pessoas se sintam responsáveis pelo grupo, pela militância, e que se sintam presidentes também do processo. Porque se uma pessoa sozinha assumir o cargo, isso acaba desmobilizando uma série de pessoas, desmobilizando as outras, porque sempre fica alguém esperando por alguém. E essa estratégia que a gente adotou tem dado muito certo, né? A gente não sabe até quando, ela tem problemas, obviamente, sobretudo quando a gente vai ter momentos de diálogo com o poder público, porque fica perguntando, quando a gente vai assinar um ofício, quem é que assina o ofício, enfim, tem essas, quando a gente vai se inscrever num edital para ocupar um conselho, tem que o presidente assinar, mas aí não tem presidente, como é que a gente faz? Tem essas incongruências, mas a gente vai lidando com isso. Essa aqui é outra foto no nosso coletivo, uma atividade que a gente fez recentemente também, né? E aí tem várias pessoas de perfis diferentes, inclusive pessoas heterossexuais, só para vocês verem a pluralidade. E aqui é uma outra foto, eu gosto muito dessa foto, porque acho que ela traduz muito o espírito da gente. Isso é uma assembleia de lutas e cores, que era antes de uma confraternização. Só que acabou confundindo a confraternização com a assembleia. Então, acabou que foi tudo no mesmo momento, né? A gente estava todo mundo bebendo, conversando e tal, comendo, mas também decidindo coisas, programando, fazendo o planejamento do ano seguinte. Isso foi 2016, a gente fazendo o planejamento do coletivo em 2017. Para ir para a parte final, o Collin diz o seguinte, que o movimento LGBT, ele tende a ter uma tática de ir pela institucionalidade, ele vai muito por esse caminho, então ele fica nessa coisa de preparar ofícios, fazer abaixo-assinado, comunicados à imprensa, tentar reuniões com o poder público. Já os ativismos queer são um tanto mais radicais, né? Eles são mais intensos, né? Os ativismos queer, eles questionam mais, inclusive, eles promovem estratégias que podem levar os ativistas a serem processados pelo Poder Judiciário, porque são estratégias de ocupação pública, performances em igrejas, né, invasões de locais públicos, enfim, a ocupação de espaços que, de alguma forma, apresentam uma ameaça para essas pessoas. Daí, eu trouxe aqui a experiência de lutas e cores agora, só para mostrar, né, como a gente fica nessa situação de nem ser uma coisa nem ser outra. A gente faz ofício, dialoga, mas quando a gente vê que não vai resolver por esse caminho, a gente é mais enfático. Esses cards aqui são cards recentes de uma mobilização que a gente fez nesse ano, em fevereiro. Caruaru tem um carnaval chamado Sucata, né, que na verdade era um bloco chamado Carnaval da Sucata, Confraria da Sucata. Acontece uma semana antes do carnaval, a gente chama de pré-carnaval de Caruaru. E esse sucata, que acontece um sábado antes do sábado de carnaval, cresceu muito. Ele tomassa o centro da cidade inteira. E aí, esse ano, em parceria com um bar chamado Poxbar, que tem aqui em Caruaru e foi inaugurado recentemente, a gente, pelo Lutas e Cores, teve a ideia de construir um espaço, digamos assim, LGBTQI+, um espaço queer, um espaço, enfim, né? Um espaço onde a gente pudesse romper com o máximo de normas cis-heterossexuais possíveis dentro do pré-carnaval de Caruaru. E a gente pediu à prefeitura, já que a gente estava organizando uma festa de carnaval, né? A gente, como todos os outros palcos, todas as outras organizações, pedimos um palco e banheiro químico. Né? E pedimos o fechamento da rua onde o Box Bar fica localizado, que, por coincidência, na época, era uma rua lateral à prefeitura de Caruaru, a sede da prefeitura. A prefeitura não só não deu palco, como não deu os banheiros químicos também, que ela dava a todos os blocos numa clara evidência de homofobia institucionalizada, né? Homofobia institucional, porque a prefeitura dá palco e banheiro para todos os polos e não que dá para o nosso. Ela, inclusive, negou, a gente já tinha pago o alvará de fechamento da rua, ela negou o alvará depois de a gente ter pago. E aí a gente foi para a desobediência civil. A gente primeiro fez uma grande mobilização nas redes sociais, fizemos uma nota de repúdio à prefeitura de Caruaru, chamamos, inclusive, a prefeitura de homofóbica, pegamos a experiência de outras cidades que, no carnaval, fazem campanhas, digamos assim, LGBT-friendly, né? E a nossa daqui estava... Por que a gente fez isso? Claro que a gente acredita que as estruturas não são LGBT-friendly, nenhuma delas.
mas a gente fez, era uma forma de a gente constranger a Prefeitura de Caruaru, e, gente, deu certo. Essa publicação, ela tem mais de 400 curtidas, né? Mais de 700 comentários. É a nossa publicação que ela tem mais interação da vida toda no nosso Instagram, né? E ela foi, assim, muito forte, inclusive, aliados da prefeita cederam. Um presidente da Câmara de Vereadores, que é um católico daqueles bem ufanista, nos cedeu os banheiros químicos, depois da pressão que a gente fez para aliviar a barra da prefeita. A gente, sabendo que a DEST ia lá com a polícia militar nos tirar da rua e tirar o palco, a gente ocupou a rua desde cedo, desde amanhã, que é essa foto aqui. A gente chegou na rua cedinho, ornamentamos a rua e não saímos de lá. E eles chegaram na rua, só que como tinha muita gente, eles não conseguiram tirar o palco. E aí aconteceu a festa, que a gente colocou mais de 2.000 pessoas na rua, que é essa foto aí, e foi uma festa, assim, maravilhosa. Enfim, a gente conseguiu fazer o carnaval que a gente queria, mas para vocês verem que a gente também usa essas táticas de desobediência civil. O Colin também disse que nas performances públicas, o movimento LGBT ele é mais comportado, enquanto que os ativismos queer, eles exploram mais o corpo, né? Inclusive com cartazes que o movimento LGBT nunca carregaria, né? E aí eu trouxe novamente a foto do Luan, numa performance pública, e também a foto da Cacau. Cacau é uma ativista que se diz lésbica, no Lutas e Cores, que se apresenta como lésbica, e isso era um protesto contra a reforma da Previdência, que a gente participa, né, de todos os movimentos políticos de Caruaru que a gente considera justo. E aí a gente participou dessa passeata, mobilização contra a reforma da Previdência. E aí Cacau fez um cartaz assim: sou doente, não tenho cura, me aposente. Porque era quando estava voltando o debate sobre cura gay, tinha tido golpe, né, e os evangélicos estavam ali com o Temer, e a gente, Cacau fez esse cartaz, chamou bastante atenção no processo, que esse cartaz nunca seria feito pelo movimento LGBT mais tradicional, né, nunca diria que é doente para brincar com as palavras, para, enfim, para tentar se divertir. Por fim, o Colin vai dizer que os ativismos queer apostam nessa luta mais interseccional, né, em diálogo com o movimento feminista, com o movimento anticapitalista, com as centrais sindicais ou com o movimento sindical, enfim, com a luta anticapacitista. E eu trouxe aqui algumas imagens também que mostram como a gente, de Lutas e Cores, também tenta fazer um esforço de estar sintonizado e estar sempre em aliança com outras lutas e outros movimentos sociais. Essa é uma atividade do 8 de março, com várias mulheres, enfim, está lá a nossa bandeira LGBT, a gente participou. E aqui também é uma atividade que a gente participou, naquelas atividades do Fora Temer, que a Sofia, que é uma ativista trans do nosso coletivo, inclusive é candidata a vereadora aqui em Caruaru, está carregando um cartaz, né? Seguiremos em marcha pela vida das mulheres. A Sofia se identificou como travesti, então também tem aí uma certa luta interseccional, né? Enfim, gente, para terminar essa reflexão, o que eu queria deixar aqui para vocês, e aí a minha posição, né, assumir nesse lugar que a gente tem que assumir quando a gente está se colocando nos debates, eu fico preocupado, e tem algumas perguntas também que eu queria fazer ao Colin, né, que é o seguinte, né, que se esse debate pode instituir um novo binarismo, movimento LGBT versus ativismos queer. Se a gente não está enxergando, se a gente não consegue observar isso como um grande campo que, de alguma forma, está questionando a cis-heteronormatividade. Uns mais, outros menos. Mas, mesmo uma estratégia mais normatizada de, por exemplo, pedir o acesso ao casamento igualitário, assim chamado, né, como o Colin constatou, nos 4 países, que foi uma agenda central do movimento LGBT nos 4 países, mesmo essa estratégia que, enfim, para um casamento heteronormativo, ela também está questionando a cis-heteronormatividade. Porque a heteronormatividade prevê um casamento entre homens e mulheres, né? Não há outra alternativa, né? E quando se busca um casamento igualitário, né, é uma fuga, é alguma fuga. Uma fuga maior ainda seria o que os ativismos questionam do poliamor, né, das relações, né, sem essas amarras todas que a gente conhece. Mas eu entendo tudo isso como um grande campo e não como elementos separados, né? Eu encontro mais pontos de intersecção do que de diferença. Outra pergunta que eu faria é o seguinte: corremos o risco de criar um modelo a ser seguido para os processos de questionamento e subversão da cis-heteronormatividade? Porque da forma como o Colin vai argumentando, só aquelas estratégias empreendidas pelos ativismos queer parece que são produtivas e até legítimas, enquanto que aquelas estratégias promovidas pelo que eles chamam de movimento LGBT são sempre problemáticas.
E, por fim, é possível identificar experiências de questionamento da cis-heteronormatividade que combinem estratégias institucionais e disruptivas? Eu acredito que sim, e eu acho que o Lutas e Cores é uma alternativa a isso. Inclusive, recentemente, num livro que o Colin, um capítulo do livro que o Colin escreveu, deixa eu achar o livro bem rapidinho. Nesse livrinho aqui, que é História do Movimento LGBT no Brasil, o penúltimo capítulo é do Colin, e ele vai falar o seguinte, ele vai falar sobre as influências das perspectivas queer no movimento LGBT do Brasil. Aí, a partir desse texto que a gente escreveu, fazendo uma certa impactos e sintonias dos estudos queer no movimento LGBT no Brasil. Aí, a partir desses questionamentos que a gente faz no Colin, que a gente fez no artigo, ele diz assim, que a gente não entendeu o que ele escreveu, mas ele reconhece e ele confirma que o Lutas e Cores, né, pelo que ele acompanhou, pelo que a gente escreveu pelas nossas redes sociais, é uma experiência dessa, de movimento LGBT e ativismos queer. Basicamente, eles assim, olha, Emerson, Cleiton e Rafa, vocês me compreenderam mal, né? Eu não estou dizendo que é uma coisa ou outra. Eu quis tensionar as diferenças nesses países, mas essas estratégias podem sim existir, coexistir, e que elas existem. Inclusive, vocês aí são experiência disso. Enfim, é isso, gente. Para encerrar o debate, é isso. Fiquem à vontade para pontuar aí. Eu já queria me inscrever. Primeiro, parabenizar, né? Eu estava comentando lá no privado no Zap, eu imaginava que esse comentário, sei lá, poderia ser meio fora aqui, porque nesse momento eu não sou exatamente o seu orientador, né? Mas, cara, se você levar essa desenvoltura aí pro texto, eu acho que essa segurança, essa desenvoltura, esse que colocar, inclusive com o autor do porte do Colin, né, quer dizer, uma pessoa já, como você colocou, pelo menos academicamente, já com alguma projeção e tal, e sendo capaz de dialogar politicamente com ele e tal, inclusive até coisa, coisa difícil até para nós aqui, já estamos há alguns anos na academia, tendo até o direito de resposta do autor à sua. É que às vezes, cara, eu vou fazer de conta que nem vou seguir a minha vida, não. Ele, né, dentro da posição dele, até com uma certa integridade intelectual, ele se posicionou e respondeu. Leu, né, o artigo de vocês de um evento que tem um certo porte, né, mas veja, doutorandos e mestrandos e tal, e ele ainda assim teve essa. Quer dizer, você está num diálogo, eu acho que isso é interessante, que a gente pudesse reproduzir com mais vezes, tivesse menos receio, às vezes, de se colocar, né? E era bom que o espaço acadêmico também tornasse esse processo mais fácil também, né? Porque é lógico que esses temores também não são infundados, né? Eles vêm, às vezes, de uma desigualdade de poder que pode ser perigosa em alguns espaços, né? Mas aí, parabéns. E vou dizer uma coisa a você, eu acho que a sua leitura, e o próprio Colin, de alguma forma, também reconhece quando diz que talvez vocês não entenderam isso. Eu nunca vi uma leitura tão quick como a que você fez, do, do Lutas e Cores, né? E aí eu acho que se você tem algum temor dizendo que não entendeu bem o que não entendo bem esse debate quick, está muito longe para mim, cara, e essa capacidade de trazer para análise prática está materializada aí, cara. Você viu. E o Colin disse, olha, não são dois. E aí eu lembrei muito, Kevin, exatamente do debate que a gente fez numa das. Acho que foi na exposição do Kevin, no Esquizo Debate, e depois vem retornando várias vezes, inclusive depois na aula sobre Deleuze, lá na disciplina de corpo e como, inclusive algumas leituras que são feitas, ou a mesma forma como ele se expressa, pode ser que o Colin não quis dizer isso, mas acabou dizendo, né, também, porque tem isso muito a ver com o texto, que a gente acaba reproduzindo, repetindo binarismos. Então, a árvore e o rizoma, né? E aí você vai lá, exatamente. O LGBT é árvore, o queer é rizoma. E aí você tem dois polos. E não é. São polos e não, na verdade, dualismos ou binarismos, né? E polos significa dizer que entre eles existe uma pluralidade de possibilidades aí, onde eles coexistem. Eu acho que você fez bem
Você tem, por exemplo, quando você fala de um LGBT mais tradicional, você já percebe que a dinâmica é um pouco mais, né? Então, acho que um outro aspecto, acho que é a separação de teoria e prática. Eu fico lembrando muito de uma Michael Louvi, quando fala da teologia da libertação, ele diferencia a teologia da libertação de cristianismo da libertação. E lembra que o cristianismo da libertação já existia antes. E a teologia da libertação, o que os próprios teólogos dizem, é uma forma de teorizar sobre o movimento de libertação. Eu acho que a teoria aqui é parecida, porque a gente dá a impressão que o movimento queer nasce da teoria. Que primeiro a teoria tem que chegar para que o movimento queer surja. Eu acho que o movimento queer surge das próprias contradições e dinâmicas internas dos deveres do movimento LGBT. Entende? Não é um movimento que surge paralelo, assim, ou de cima para baixo, sabe, de que outro planeta que aterriza de repente ali nos anos, fim dos anos 90, início dos anos 2000, e de repente tem uma experiência alienígena de estranhamento com o movimento LGBT. Não. É da própria dinâmica interna que você vai percebendo que essas pluralidades, essas dinâmicas vão emergindo e que aquele modelo anterior não é suficiente, não é que aquilo não serve, isso não serve. Né? Eu acho que às vezes confundir a teoria. E outra coisa, e nem sempre o movimento queer é tão queer quanto a teoria, ou vice-versa. Né? Então, às vezes, evitar também essa transposição automática, como se eu tivesse Ô, que avaliar Ronaldo, o Butler é que vai me fazer avaliar se o movimento é queer ou não, por favor, né? Eu acho que não é bem isso, dizendo. uma coisa super interessante nesse que tu diz aí, né? E o Colin diz também isso, que é bem bacana, quando está no final do texto, ele diz assim: não é verdade que os ativismos queer são contra-identitários. Eles assim, eles pelo contrário, né? Os ativismos queer estão olhando para outras identidades, para pessoas que não cabem no LGBT tradicional, né? Pessoas que estão à margem, que são identidades que não são facilmente materializadas ou definidas. E eles, assim, muitas vezes os ativismos queer são tão identitários quanto o movimento LGBT. Aí ele tenta desfazer um mito, né? Que são os mitos que a gente cria na academia. E só para fechar, é super interessante também isso que você diz assim, né? Do surgimento do queer, né? Porque, de fato, você tem ali na realidade americana, né? Que Teresa de Lauret vai falar sobre o queer, vai inaugurar, digamos assim, naquele seminário que ela faz em 92, enfim, depois com a publicação dos livros e tal. Mas esses questionamentos já vinham acontecendo no interior da militância homossexual desde a década de 70 nos Estados Unidos. E com a explosão da epidemia de AIDS, você tem as condições necessárias para a teoria de fato conseguir se materializar, né? Porque você chega várias pessoas ali, vários homossexuais americanos sendo atingidos pela epidemia da HIV/AIDS, morrendo, e ao contrário do Brasil, o governo norte-americano fecha as portas, isso é um problema de vocês, isso, inclusive, isso é fruto de um comportamento moral inadequado de vocês, e morram, problema de vocês. Né? E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você tem o Estado dialogando, o movimento ali sendo recebido pelo Estado para pensar como a AIDS poderia minimizar o impacto da AIDS. Então, até para a gente entender por que o QI surgiu lá e não surgiu em outro lugar, né? Quais as condições políticas para emergir o QI, enfim, todas essas questões são super interessantes. Não, esse é outro aspecto. Eu listei aqui, vou falar rapidamente que meus comentários e a gente, outras pessoas que queiram também comentar. Que aí eu não digo, que é outro aspecto importante do queer. Quer dizer, é sair de uma lógica representacionista da realidade ou da verdade, como se, é assim ou não é assim, isso aqui não corresponde à verdade, e até às vezes normativa. Esse é o modo mais democrático, esse é o modo correto, sem analisar, na verdade, se for esses autores, estão pensando tudo isso como parte de dinâmicas políticas e táticas estratégicas. Essas identidades não são, né? Lógico, afirmar identidades pode encobrir essas dinâmicas que outros chamam de performativas, ou seja, que todas elas têm a ver com essa ideia de uma repetição de um certo modelo de sexualidade ou de gênero. E que, portanto, ela pode ser alterada em outros contextos, né? Ela pode ter mais variedades, etc. Né? Mas, às vezes, uma leitura dicotômica pode fazer incorrer novamente numa visão normativa. Então, para ser queer, você tem que... Pronto, se você cria uma lista de características, aí fica todo mundo querendo se enquadrar. Rapaz, sabe de uma coisa? Eu quero ser queer. Então, essa coisa aqui, eu não quero mais diálogo com o Estado, porque senão eu vou ficar menos queer. Fica parecendo o terreiro querendo seguir manual de Roger Bastide para ser candomblé. Porque um bandomblé é uma coisa menos legal do que ser candomblé. Aí nós, teóricos, começamos a normatizar o campo, né?
a realidade. E você percebeu bem essa tensão quando disse que o Collor participou lá, né, do, do conselho, né? E ficou essa tensão, porque de repente ele estava tentando produzir uma reflexão sobre a própria condição, mas de repente, na forma como estava fazendo, como é típica de nós acadêmicos, acabava normatizando experiências que não são certas ou erradas, são múltiplas e tem a ver, ou pelo menos verdadeiras e falsas, como diz Butler, né? Existem identidades verdadeiras e falsas. Agora, elas podem ser politicamente mais potentes ou não, num determinado contexto. Né? Aí eu lembro muito do que ela fala, deixa eu ver se eu lembro aqui, na página, a gente leu isso na semana passada, na sexta-feira, quando ela dizia assim, ela pergunta assim, por exemplo, o que é que faz uma paródia ser sobre, por exemplo, até que ponto um casamento gay não pode ser uma paródia de casamento? Porque só é performance, só é lacração se eu for para a rua fazer. O que é disruptivo, o que é que não é? E aí ela pergunta: a paródia não é subversiva em si mesma. E deve haver um meio de a gente compreender o que torna certos tipos de repetição parodística. É uma repetição parodística. Você está repetindo a família, ou por exemplo, na quadrilha, ou na quadrilha, né? E de repente, peraí, não é bem. Tem alguma coisa ali que está. É o mesmo, aquela chamada repetição que produz diferença, né? Tem alguma coisa que está produzindo diferença. Né? E ela diz assim, o que torna certos tipos de repetição parodística efetivamente disruptivos? Veja, ela pergunta, ela não responde. E eu até disse na aula passada, eu não sei se tem uma resposta. Né? E nem sei se é bom a gente ter uma resposta, um receituário antes. Ó, aplique essa receita que a disrupção está garantida. Porque a realidade é dinâmica. O que pode ser disruptivo nos Estados Unidos pode não ser aqui, pode ser facilmente reincorporado ao neoliberalismo lá na frente. Isso não tem uma. Né, verdadeiramente perturbador. Que repetições são domesticadas e redifundidas como instrumentos de hegemonia cultural? Ela deixa lá a pergunta. Então, a gente previamente dizer que tal prática é disruptiva e a outra não né? Ou que o diálogo com. Outra coisa, é um elemento estratégico. Como você falou, o que é respeitabilidade? Ela também pode ser parodística e ela também pode ser puramente estratégica. Eu vou dialogar com uma instituição que as regras do diálogo são aquelas. Naquele contexto, eu posso tensionar e tal, mas vou jogar um pouco aquele jogo para tentar. Se você pensa estrategicamente, não em termos de identidades que tem que estar o tempo todo, porque, de repente, como você disse, pode ser mais identitário do que o não identitário. Né? Por quê? Porque a ideia é o seguinte: temos que ser autenticamente queer e a gente não dialoga. Poxa, isso é identitário. Isso é identitarismo. Você não está aberto a que a sua identidade queer possa ser, né, que possa ela se adequar estrategicamente àquele momento para produzir um determinado efeito político. Né? E, por fim, eu lembro também eu lembro muito do que você falou aí, é visível essa dinâmica, isso tanto teoricamente como politicamente, quando Deleuze fala da prudência. Disrupção por disrupção, é o que isso? Qual é o objetivo disso? Está produzindo o quê? Qual é a ideia? Né? Então, a relação de prudência e estratégia, como elementos de criação, que ele chamava do corpo sem órgão, né? Mas existe prudência. Ele diz assim, às vezes é um trabalho com lima, não é com martelo que a gente faz. Né? Às vezes bater com martelo, de repente, é o contrário. É disrupção e suicídio. Não é criação do novo. A disrupção ela tem que apontar para abrir novas possibilidades que antes estavam bloqueadas, que não passavam. Né? Mas para isso, você não vai demolir todo o espaço onde elas vão passar. Né? Preciso, a partir do corpo organizado ali, criar novas intensidades, novas possibilidades. Então, você trabalhar com, mesmo que intelectualmente, que é isso que às vezes o próprio Deleuze acaba induzindo, né? Mesmo que eles depois tenham insistido que não, não, né? Árvore e rizoma, corpo organizado e corpo sem órgão. Aí daqui a pouco é LGBT e queer. Aí você fica, quando na verdade o que eles estão falando é que a multiplicidade já está dada, seja num, seja no outro. Agora, isso vai produzindo forma de organização, como você viu, diferente a partir de um contexto político. É isso que a gente tem que, como acadêmicos, mais do que normatizar e dizer qual é o caminho, possibilitar uma leitura, inclusive epistemológica e política, uma epistemologia política, que permita abrir possibilidades estratégicas. E não dizer o caminho é esse, em qualquer situação, você vai ter que ser autenticamente queer. É uma política de autenticidade, né? Não. O que traz de novo, teoricamente? Exatamente abrir, dizer que a sexualidade ela não está fechada nessas possibilidades. Mas quais são as outras? É isso, é experimentação. Não sou eu, teórico, que vou dizer isso. Não. São experimentações que historicamente vão ser avaliadas
E essa avaliação também não é definitiva, né? Quer dizer, pode dar certo aqui agora e pode não dar mais certo lá na frente. E por último, eu lembro exatamente do Foucault, na História da Sexualidade, lá nas metodologias, ele fala da chamada regra da polivalência tática dos discursos. Os discursos também não estão fixados em identidades. Eles têm uma polivalência tática. Então, o discurso institucional pode funcionar para o queer em um determinado momento tático, assim como um discurso e uma prática disruptiva pode funcionar para o movimento LGBT no determinado contexto. Eu acho que você fez isso, e eu estou fazendo um pouco isso dela para mostrar que, teoricamente, é possível compreender e, metodologicamente, estudar essa dinâmica. E que eu acho que aqui, só entre nós, né? Eu e você, aqui ninguém está ouvindo. Eu acho que é um caminho que, quando você estuda a dinâmica de constituição do movimento LGBT em Pernambuco, você pode fazer isso, sem já botar rótulos. Isso aqui é LGBT, isso aqui é queer. Não. É perceber como, sem normas, como ele se constitui e às vezes, os dilemas, contradições, as próprias do movimento, né? De todo o movimento. O movimento negro tem a mesma dinâmica, o movimento de mulheres tem a mesma dinâmica, né? Não é um problema. Claro, cada um com suas particularidades também, mas não é uma questão exclusiva de um movimento. Um movimento de classe histórico, tradicional. Toda a teoria marxista ortodoxa é um exercício de tentar construir uma identidade fundamentada estruturalmente. Por quê? Porque senão, como é que eu digo que tem um sujeito de classe que faz revolução? E aí toda a teoria pós-marxista, pós-estruturalista vai dizer, não, não existe. Se há algum movimento de classe, é fruto de constituições de dinâmicas. Então, nem classe está, para esses autores mais recentes, está livre dessas mesmas dinâmicas dessa multiplicidade, às vezes, indomável, né? Mas parabéns, cara, gostei muito, viu? Adorei mesmo. Isso aí dá até um outro artigo, eu acho. Ou um capítulo da sua tese, viu? Se quiser reagir ou mais alguém quiser falar, eu tenho à vontade. Lembrei de Vanessa lá na quadrilha. Pois é, eu ia pedir a palavra da inscrição. A sua. É sua. Emerson, eu amo, amo, amo demais você, a sua forma e sua sensibilidade em tratar de um assunto, de um tema tão importante, tão relevante e ao mesmo tempo, assim, com tanta, como é que eu posso dizer, paciência, porque nesse momento que a gente está passando político, você que faz parte, né, do Conselho Nacional e tudo mais, e vendo a tentativa de desmonte de toda essa política que tem sido constituída à base de tanto suor, tanto sangue, tanto esforço, e você, assim, continuar com o tema, com afinco, com essa energia, eu acho que é uma lição de vida. Você realmente está dando uma lição de vida para a gente. Querido, eu não tenho como ouvir você sem pensar no meu projeto. Gente, vocês que não. Vocês me desculpem, mas realmente é algo que me incomoda bastante, faz surgir várias reflexões. Eu tinha uma ideia de quando eu comecei com essa noção de, vou querer estudar as transexuais das quadrilhas, tudo, achando que eu tinha uma resposta já pronta. Eu acho que todo pesquisador já entra, né, Ronaldo, nesse campo, achando que já tem uma resposta prontinha, já vou tentar encaixar esse público num determinado nicho e tudo mais. Quer dizer, inocência da minha parte, né? Primeiro, porque eu não faço parte desse movimento em si. Eu acho que o fato de você estar dentro do movimento facilita muito, porque você conhece os discursos, você conhece os fluxos, os movimentos, e eu, ingenuamente, não tenho como encaixar nada disso, porque eu não tenho conhecimento. Então, eu estou nessa fase ainda de conhecer, engateando, e, sem sombra de dúvida, o seu projeto, ele me ajuda muito, a tua fala me ajuda demais. Então, parabéns e muito obrigada. Eu achei interessante quando você fala, Ronaldo, sobre essa questão dessa necessidade de se criar identidades fundamentais, né? Sólidas e fechadas. Aí eu lembrei de um textinho de Guacira, que ela fala, né, sobre que nós temos que não existem essas identidades, e sim somos sujeitos de identidades transitórias e contingentes, quer dizer, aí quando você fala, não, porque o queer
é uma releitura ou uma tentativa de abraçar aquilo que não foi contemplado na sigla LGBT, eu acho que se encaixa perfeitamente. Eu acho que talvez não tenha que ter essa necessidade de dizer quem vem primeiro, se é o ovo ou é a galinha, se é a teoria ou a prática. Tá entendendo? Quando o Ronaldo fala, não, parece que o queer nasce de um movimento teórico para a prática. Eu tenho a impressão, Ronaldo, que é o contrário. Eu acho que a própria prática, a vida social em si, ela que faz nascer esse movimento queer, porque a sigla ela não conseguiu dar conta. É um ganho, em termos de representatividade, né, o movimento LGBT. Mas não significa dizer que as coisas nascem da teoria. Bom, na minha concepção, né? Eu não sei se eu entendi bem o que tu quis dizer, sabe, Ronaldo? Mas vamos lá. Em relação ao teu projeto, eu pensando no meu, eu fiquei imaginando o seguinte: as damas trans das quadrilhas juninas. Eu fiz um trabalho para uma disciplina de Luiz, de escrita acadêmica, e Luiz pediu para a gente fazer um resumo em poucas linhas, dizendo qual era o nosso problema de pesquisa. E eu lembro que eu fechei meu resumo dizendo assim, que as damas que as damas trans, elas reiteravam, né, elas fazem valer uma performance de um determinado gênero, que é o gênero feminino, né? Mas será, né, aquela pergunta de Marcela de Cortella, será, né? Quer dizer, elas rompem com o sistema binário, elas reiteram através de uma performance o sistema binário. Bom, o fato é, se elas reiteram ou se elas rompem com esse sistema, elas estão ali, naquele espaço, um espaço público, um espaço social. Então, pensar nessa questão do movimento LGBT em relação ao movimento, né, a dinâmica do ativismo queer, para mim é essencial quando eu vou pensar os meus sujeitos da pesquisa, que são as damas, né, as dançarinas. Só um adendo, Ronaldo, o ano de 2017, você falou em quadrilha, queerdrilha, né? Em 2017, uma quadrilha chamada Tradição, aí em Recife, do Morro da Conceição, eles protagonizaram um beijo gay durante o casamento matuto. Eu não sei se foi o primeiro, mas eu sei que ganhou muito destaque na época, em 2017, se eu não estou enganada. E assim, poxa, imagina, você dentro de uma estrutura, né, que tem uma certa uma imagem de um casamento matuto, algo que vai seguir uma determinada, um drama, né, um enredo ali performático, de repente você tem uma quebra antiestrutural, né, daquele ato, com algo tão significativo que é o beijo gay, que, quer queira, quer não, é uma performance, é um ato reiterado daquilo que é visto no mundo fora espetáculo. Então, assim, eu parabenizo mais uma vez, Emerson, você, e agradeço muito, 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 porque você tem contribuído bastante para que eu possa continuar refletindo sobre o meu projeto de pesquisa. Obrigada. Ai, Vanessa, obrigado. Obrigado, Ronaldo, também pelos comentários, bem bacana. Vanessa, essa coisa das quadrilhas também é uma agenda de pesquisa super interessante. Eu acho que, inclusive, a tradição foi a quadrilha que uma colega estudou. Eu tenho uma colega que fez uma dissertação sobre mulheres trans em quadrilhas no mestrado de Direitos Humanos da UFPE, e eu acho que ela estudou a tradição, não tenho certeza, mas eu acho que foi. E, de fato, né, é uma quebra, né, porque você, numa festa tradicional, né, o São João, né, enfim, tá no Nordeste, enfim, tem uma cultura ali, até o enredo da festa, todo, os pares, né, masculino e feminino, né, tem toda uma performance de gênero já estabelecida, você tem algumas fugas nisso. E dentro desse debate, Vanessa, sobre as mulheres trans reiterarem, né, ou não, a feminilidade ou o gênero feminino na quadrilha, de fato é um debate que dá muito pano para manga, porque eu lembro, inclusive, que as pessoas mais críticas que eu conheci às perspectivas queer, e mesmo ao Leandro Collin, lá quando eu era do conselho, né, que o conselho foi extinto, a gente foi caçado, mas quando eu era, foram as mulheres trans do conselho. Porque ela dizia, não, a gente não, ela dizia assim, a gente não é queer, a gente não é não binária, a gente escolheu uma identidade, a gente não está indecisa. Isso para elas era como se fosse uma afronta, né? Assim, claro, né, gente, muitas delas não, eu estou falando de trans não escolarizadas, que não acessaram a universidade,
se você pegar uma trans que acessou a universidade, já é outra, ela vai ter uma outra leitura, né? Porque, de alguma forma, ela se apropria desses debates também. Mas no dia a dia da militância, no chão da militância mesmo, estou falando aqui no chão da vivência das trans, das mulheres trans, sobretudo, quanto mais você se aproxima do que é o feminino hegemônico, você é mulher. Mesma coisa os gays, né? Quais são os gays mais valorizados? Aqueles que são mais próximos ao padrão masculino, os masculinizados, os brancos, né? Os barbudos, né? Os com cabelo liso, os que têm músculos excessivamente. Então, de fato, tem muito isso e eu acho que os trabalhos da gente ajudam porque a gente problematiza isso, né? Tipo, essas pessoas, elas fazem isso, mas eu acho que nem elas mesmas percebem, porque nem a gente mesmo, então vou falar a gente, porque eu também sou homossexual dentro da sigla do que o movimento pretende representar. Nem mesmo a gente se dá conta que por mais que a gente se aproxime desse padrão, a gente não é o padrão. Então, pode funcionar em algumas ocasiões, mas não vai funcionar em todas seguramente. Então, se comportar nesse padrão, ele tem um limite que é sério. Claro que nessa sociedade que a gente vive, para a gente acessar espaços de poder, para a gente, enfim, né, ocupar espaços, a gente tem que acaba se comportando dessas formas, porque é coercitivo, né? A heteronormatividade é coercitiva conosco, né? Se a gente cruza a linha da heteronormatividade, a gente sofre LGBTfobia para voltar para a linha, a gente tem que estar lá bem comportadinho. Mas é bem interessante problematizar essas coisas mesmo. E, Ronaldo, eu fiquei bem empolgado, assim, para apresentar esse seminário. Adorei pensar, voltar a refletir sobre esse texto, porque também foi um texto que eu escrevi com um amigo, né? E aí, tudo com amigos é melhor, né? Escrever texto, sair, beber, passear, namorar, enfim, tudo com amigo é melhor. Aí eu estava relembrando esses dias, a gente ficou conversando até de madrugada ontem, falando sobre esse texto. Agora, tem uma coisa, enfim, a gente está aqui, enfim, é o nosso grupo, né? Eu me sinto bem à vontade. Tem uma coisa que eu não sei o que é, porque eu estou amadurecendo isso, que é uma certa falta, eu vou usar um termo bem devido, assim, bem do nosso grupo, quase, que é quase que uma falta de tesão minha para que trazer esse debate para a tese. Não que eu não vá fazer isso, não que eu vá ignorar, mas é como se eu não quisesse que isso fosse o central, como se meu tesão fosse em outra coisa, só que eu tenho que achar o que é ainda. Eu tenho que achar para ver. Mas, por exemplo, hoje eu já vejo claramente que o meu texto ficaria muito melhor se naquele capítulo 2 que a gente chamou de capítulo 2, né? Que na primeira parte eu falo bem mais da história de homossexualidade e tal. Se eu abreviasse aquilo, como o próprio Luiz sugeriu, e trouxesse essa discussão mais densamente para ali, para dizer, para enfrentar um debate assim no capítulo 2, no começo do capítulo 2, que o capítulo 2 é dividido em duas partes. Na primeira parte eu falo como foi se constituindo uma identidade homossexual e depois LGBT, e depois no 2.2 eu faço sobre a trajetória do movimento no Brasil, bem resumidamente. Eu acho que talvez fosse mais interessante eu me colocar nesse debate, enfrentar esse debate sobre o que é movimento LGBT, os limites dessa política de identidades, a contribuição do CODE, minhas posições, no capítulo 2. Antes de falar sobre o movimento LGBT, o que o movimento fez, eu falar assim, o que é esse movimento? Então, estão falando o que sobre esse movimento? Quais são os limites disso que a gente nomeia como movimento LGBT? Então, enfim, eu não vou poder ignorar essa discussão, mas eu estou pensando em como reorganizar problema, objetivo, essas coisas para fazer enfim, para reajustar, né? Fazer um reajuste. Mas, enfim, foi muito bom trazer o livro, porque me ajudou a ter mais segurança até também nesse debate, né? Eu fico muito feliz nesses encontros dos que os debates. Como eu disse, até essas separações, visivelmente também, essas multiplicidades, essas linhas atravessam. Porque tem hora que eu não sei se eu estou na disciplina de corpo, se eu estou no encontro sobre esquizo debate, ou se eu estou, né? Se eu estou orientando o Emerson, porque tudo vai se cruzando, né? Mas eu acho que a questão não é. Eu fico feliz, porque de repente você está no grupo, a Vanessa também, aí está o Kevin, e aí tem a Marcela com outro tema, Thales, mas de repente você vê que as questões vão se atravessando, uma coisa vai influenciando a outra, vai apoiando a outra, e até complementando, porque é isso, quando a Vanessa de repente diz, eu não sou, mas você tem um amigo que é, um colega de grupo que é.
nós não somos só aquilo que nós podemos, né? Nós somos aquilo com quem nós nos relacionamos também. Isso também nos dá potência, né? Os bons encontros. E aí, de repente, a experiência do Emerson, não só aquilo que ele traz aqui, mas aquilo que ele pode, pelo menos para pensar a experiência de Caruaru, né? Trazer, pode ajudar depois a pensar também a questão em Campina Grande, a partir das questões de Vanessa e vice-versa, né? Como também, acho que como o Emerson também já testemunhou aqui em outros momentos, a discussão do Kevin também foi muito provocadora para ele e tal, né? E aí, nesse sentido, para mim, a questão não é a centralidade, porque eu acho que o seu debate não é sobre queer ou não queer, ou se não é saber se o movimento é ou não é, mas adotar uma atitude mais queer nesse aspecto, que foi o que você fez aí, nada diferente. Se não quiser dar esse nome, esse para mim não é o mais importante, né? Mas exatamente que entende não a história de um movimento, como você estivesse falando de uma linha, entende isso? Que de repente aquele capítulo ficou um pouco isso, né? Que acaba sendo normativo no sentido de dizer que existe um movimento ali e aquilo que não entra naquela história não conta. Ao contrário, você está até dizendo, olha, eu quero trazer uma outra linha desse processo que não entra nessa história oficial do movimento, porque o movimento não é uma identidade ou um sujeito homogêneo, mas são múltiplos processos. E aí é isso, você abre a caixa ao invés de. Eu acho que é essa, é uma atitude mais do que um objeto de pesquisa. Tu entendeu? Não é estou te provocando a adotar essa atitude epistemológica para lidar com aquilo que você quer. Inclusive, até quando você relativiza, por exemplo. Você é um cara que, pela sua liderança e sua experiência e sua formação também, lógico, no campo da administração, muito focado nos aspectos institucionais. Mas foi capaz, na exposição e no artigo com seus colegas, mais uma vez, como os colegas, porque me parece que o Cleiton é bem mais cool, talvez, que você, né? Não sei se é uma impressão. É Rafa. É Rafa. O Cleiton é um pouco mais normatizado, mas Rafa é mais. Eu imaginei, algum deles quando eu li o artigo, eu digo, tem alguém aqui que está trazendo isso aqui. Aí, veja, que é aquilo que Deleuze provoca no Antiédipo. Quando ele diz assim, aliás, no próprio início do Mil Platões, quando ele diz, somos duas pessoas escrevendo ou somos uma multiplicidade de pessoas, né? Porque ele e Guattari, mas são dois eus, e aí ele vai questionando isso, que é um pouco isso. Quando sai dessa multiplicidade de experiências, a gente também, né? Aquilo soma. Eu acho que você foi capaz de fazer isso. Digo, olha, eu vejo o institucional como importante, mas não é exclusivo e foi estratégico ou tático em vários momentos adotar uma atitude mais disruptiva. Eu acho que é essa atitude, tá, entendeu? Para trazer para a tese mais do que, não, agora eu vou ter que ser. Porque talvez a gente esteja lendo queer na perspectiva de uma certa leitura normativa do movimento ou de alguns teóricos do que efetivamente dessa atitude de. Ao contrário, de abertura. Ela não está dizendo que as pessoas. Veja, você falou das trans. Muita gente faz essa leitura. Parece que o que o Cui está propondo é que todos nós sejamos não binários. Aliás, quem diz isso, aliás, são os críticos da chamada ideologia de gênero. Isso é uma fala dos críticos da ideologia de gênero, que dizem que a teoria queer está dizendo que agora a gente não tem mais sexo, não tem mais gênero, e acabou, e cada um é o que quer. E ainda tem isso, é uma leitura liberal. Porque, por exemplo, então eu não estou indeciso, porque não é uma questão voluntarista de, agora eu quero ser não binário. Sabe uma coisa? Eu quero ser heteronormativo, agora eu vou ter que forçar minha sexualidade a, de repente, ser minimamente bissexual, porque a minha heterossexualidade me limita. Não é isso, que eu desejo, como tesão que você falou, é uma coisa que não está nesse controle de eu dizer, agora eu quero. Isso é uma lógica liberal que acaba normatizando o movimento, paradoxalmente. Que significa dizer que se eu posso escolher, e eu sou hétero, no final eu sou um escroto. Escolhi ser cis e hétero e não, entendeu? E não simplesmente dizer, não, eu sou, mas não é a única possibilidade, isso não é uma norma que exclui outras dinâmicas. E que sejamos livres para sermos múltiplas experiências, cis, hétero, não binário, binário, entende? Trans, de todos os matizes, cores, imberbes, com barba, com cirurgia, sem cirurgia. É isso que eu acho que o Cui está provocando. E qualquer fechamento desse é uma norma, e não uma natureza ontológica. Aí eu acho que é essa atitude para pensar um movimento, e não simplesmente, entendeu? Dizer se o movimento é queer ou não é, se ele vai. Eu acho que não é bem essa ideia. E aí, Vanessa citou uma coisa que aí eu convido vocês, já que eu estou falando que tudo se atravessa, porque a aula de amanhã do corpo, políticas e afetos, o texto é justamente sobre a relação de teoria e prática, na verdade.
Ou seja, a teoria não como alguma coisa abstrata, essa visão para elas, essas feministas materialistas, é uma visão exatamente de um macho abstrato. Esse sujeito moderno é um macho abstrato, que pensa fora da realidade prática. E vão propor epistemologia prática, né? O que eles chamam também de ontologia agencial e tal. Que eu acho que é um pouco isso, quer dizer, quando eu fiz o exemplo lá da teologia da libertação, é porque tanto os teólogos quanto o Louvi vão dizer que é o contrário. A teoria, ela emerge das práticas. É nas práticas e na relação com elas que a gente teoriza. Né? E aí a sua posição diferente da do Colin tem a ver não com o fato dele não estar na prática e você está, mas de vocês terem trajetórias práticas distintas. Né? E aí também influencia a forma como vocês, assim como a teoria queer e a experiência queer por exemplo, nessa perspectiva, Butler, o casamento de Butler e o gênero e sexualidade de Butler é super heteronormativa, né? Ela é a lésbica tradicional, vamos botar as aspas, né? Mais masculinizada, que é casada monogamicamente com outra mulher. Né? Não, o verdadeiro queer, portanto, é preciado. Não, não é isso. Eu não acho que isso não é a teoria queer, tá certo? A teoria. E a proposta política queer, obviamente, a epistemologia política. Eu acho que esse debate é rico nesse aspecto para todas essas áreas. E amanhã a gente vai ver um pouco isso para pensar como a teoria não se produz teoria fora das relações práticas concretas. Tá certo? E quando você traz no início, por isso que eu digo, a aula para mim é excelente, porque quando você consegue, por exemplo, recuperar o contexto do debate de Colin e dessa treta e dessa polarização, que se expressa no texto, como você falou, e talvez ele não quisesse polarizar, mas essa polarização pode ser a expressão de um certo tensionamento que ele experimentou. Né? Que nem ele talvez tenha ficado atento a isso e passou do texto. Aí você faz uma leitura e diz, tem umas forças aqui que atravessaram o texto e que apontam para um tensionamento entre, talvez não dois movimentos, mas uma leitura queer e uma certa experiência política com o movimento LGBT que ele teve em Brasília, né? Isso é uma leitura, exatamente, de entender que os sentidos não são, eles são produzidos na prática, e não numa esfera de uma mente ou de um sujeito universal ou qualquer coisa dessa natureza. Muito massa. Quem mais? Tem a ala caruaruense aqui no nosso grupo, né? Emerson, Kevin e Thales, né? Tem mais alguém de lá? Não, né? O que mora lá. Essa galera conhece a realidade lá, né, de Caruaru. Alguém quer comentar? Ainda temos 20 minutos, se quiser. Se não, tudo bem. Ô, Ronaldo, esse exemplo que tu deste agora em relação ao casamento da Butler, é como se tivesse uma compreensão em relação ao ativismo queer, como se ele chamasse o LGBT de careta, né? Eu tenho essa impressão. Ah, você é LGBT, então é careta, né? Porque queer já é algo que está para além da. Não é, Emerson? Ou eu tô falando besteira? Você que faz parte Da aí do normatização. movimento. Explica essa O história. LGBT é muito normatizado, né, Emerson? Ou muito normalizado. Porque também fica. Tem ação à leitura, né, gente? Que as pessoas fazem das reflexões, né? Então, nem sempre as leituras elas chegam nas pessoas. Enfim, elas nunca chegam nas pessoas de uma forma só, elas sempre chegam de formas diferentes. Então, como é um debate muito novo ainda, eu acho que tem muita. Não queria nem usar esse termo, mas tem muita perversão também, sabe? Quase que uns maniqueístas também, às vezes. E como se você tivesse que ser espelho do que aquela reflexão está apontando, né? O Colin também é vítima disso, tá, Ronaldo? Ele é super vítima disso, porque o Colin é um homem gay, branco, de família muito rica, professor da UFBA, né? Morava no Sul, agora mora no Nordeste porque é professor da UFBA. É casado, né? Tem uma relação, né? Estável. E, enfim, está numa posição de privilégio que aí ele era tensionado por isso também, né? Porque ele está nessa posição. Então ele ficava, quando ele falava, né? Os questionamentos, os níveis das identidades e tal.
os problemas de uma lei do casamento, porque foi bem ali que o STF decidiu, 2009, mas ficou editando, o Conselho Nacional de Justiça editou documentos de 2011 ainda, o Conselho estava se estruturando. E aí ele tinha posições críticas ao casamento, só que ele estava casado. Aí as pessoas não entendem que, tipo, ele fazer considerações, pelo menos os ativistas não entendiam, ele fazer considerações aos limites desse formato de casamento, não significa que ele não quer casar, e ele diz isso no texto também, inclusive, aqui. Ele diz assim, eu nunca vi, e eu acho que ele fala isso para se defender mais uma vez, ele coloca assim no texto, expressamente, eu nunca vi um só ativista queer falando contra o casamento igualitário, ele coloca isso no final do texto, nas páginas finais. Eu nunca vi um só ativista queer falando contra as políticas públicas, contra a lei de identidade de gênero. O que está falando não é ser contra a lei, é ser contra a lei como ela foi construída, com as lacunas que ela tem, é ser contra a lei porque ela regula, em algum momento ela não vai mais responder a essa realidade e a gente vai ter que ficar se adaptando a ela. É isso que é apontado. Só que é isso, você às vezes tem uma confusão assim entre o que você vive e ou se comporta socialmente e o que você estuda, escreve, fala, defende, problematiza, né? Mas eu compreendo como um Ronaldo, eu compreendo que isso é uma leitura muito reduzida, assim, se a gente for pegar para fazer tudo, então daqui a pouco, a gente não vou entrar muito nisso, mas que é também um problema que a gente está enfrentando muito dentro do movimento LGBT, que também é uma leitura deturpada do lugar de fala daquela pesquisadora, gente, esqueci o nome dela, a professora, não acreditar que na minha cabeça já sumiu o nome dela. Djamila Ribeiro, a própria. Pronto. A Djamila não disse em nenhum momento que só quem pode falar sobre negro é pessoas negras, né? Não é só pessoas negras que podem falar sobre combate ao racismo. Ela não disse em nenhum momento isso, né? Ela não disse em nenhum momento que só mulheres podem pesquisar, falar, ter posição pública contra o machismo. Não é isso que ela está dizendo. A discussão de lugar de fala, o que ela está querendo dizer é o seguinte, essa leitura que eu faço é que outras vozes que não têm sido ouvidas têm que ser ouvidas. E essas vozes não são ouvidas porque elas não são brancas, não são do gênero masculino, não são de classe média alta, né? Mas essas vozes negras, de mulheres, de população LGBT, né, enfim, elas precisam ser ouvidas também. Não é silenciar ninguém, mas colocar mais pessoas no debate. E como a Helena Vieira diz também, né? A Helena Vieira diz assim que a vivência por si só, ela não a experiência da vivência, ela também é autoridade. Porque você fala de si, você fala da sua vivência, você fala, né, do que você vive, enfim. Mas isso não significa que outras pessoas não possam falar, porque senão a gente cria censura, a gente está interditando o debate público. E aí, dentro do movimento LGBT, isso vira uma grande confusão. Porque aí as pessoas usam isso estrategicamente. Um exemplo prático. Historicamente, os homens gays, brancos ou negros, geralmente brancos, mas brancos ou negros, ocupam as centralidades dos postos de liderança do movimento LGBT, certo? Sempre foi assim. Há meia década, isso tem dado uma virada grande, assim, muito forte, nos espaços de poder, inclusive, do movimento, enfim. Isso tem sido usado, aí o discurso do lugar de fala agora é o seguinte, né? Eu sou invisibilizada porque eu sou mulher trans, porque eu sou homem trans, sobretudo mulher trans, tá? E aí, você que é homem gay não pode mais falar, que quem tem que falar sou eu sobre isso. Você, pessoa bissexual, não pode falar sobre processo transexualizador para pessoas menores de idade ou para crianças. Você não pode ter opinião sobre isso, porque só quem pode ter opinião sou eu. Né? Você não pode, se você é cis, você não pode, enfim, ocupar uma vaga aqui de um conselho, porque o trans precisa mais. Mas quem é dentro do trans que está ocupando as vagas? São as mulheres trans. Cadê os homens trans nesse debate? Né? Cadê os... Porque assim, aí a gente fica... É isso que é a minha preocupação. É a gente ficar criticando o binarismo para criar outro binarismo, para criar sempre assim, o sul e o norte, né? O hierárquico e o submisso, né? O da posição de poder e o subalterno. A gente fica só criando isso, porque aí para mulheres trans, dentro do contexto do movimento trans, elas estão numa posição de mais privilégio que os homens trans. Por quê? Porque elas viveram uma vida socializada como homens, então você vê que elas falam, elas se colocam, porque a gente, né, essa sociedade machista leva a gente,
o masculino sempre a se colocar. E as mulheres trans não. Foram socializadas, tiveram infância, na adolescência, até uma vida adulta, em alguns casos, como mulheres. Sempre silenciadas, sempre negligenciadas, sempre interditadas de participar do debate público. E aí você cria isso, né? O movimento trans parece que só é de mulheres trans. Você não tem homens trans dentro do movimento trans. Como assim? O que está acontecendo? Então é isso, né? São vários... Eu acho que é isso. Eu acho que são leituras maniqueístas que a gente faz. E às vezes até oportunistas. Inclusive nós, do movimento LGBT, né? A gente acaba caindo... Se a gente não tiver cuidado, não se policiar, a gente entra nessa onda que não resolve. Né? E o Colin diz isso no final. A gente não pode estar... A gente tem que criar alianças, promover interseccionalidade, construir com outros movimentos, com outros agentes, porque a nossa agenda não é sozinha, não é única, ela sozinha não vai transformar o mundo. Eu queria aproveitar, acho que é um outro debate que a gente fez aqui em alguns encontros, que é essa questão da dualidade e do dualismo, né? Quer dizer, o que alguns desses teóricos estão falando, a Butler é um deles, e o próprio Deleuze de alguma forma, vão mostrar que essas, acho que a gente viu isso também lá na disciplina, no texto do Viveiro de Castro, é que essas dualidades, elas funcionam, elas são reais, elas operam, tá certo? Então não é que é uma coisa imaginária que eu projeto, porque isso é uma visão representacionista de que o mundo lá não é como eu estou dizendo que ele é aqui. Né? É romper com essa ideia de que existe um mundo lá, independente do que eu diga, cada um. Eu vou avaliar se a minha fala é mais verdadeira da que o outro, por se ela diz alguma. Na verdade, o que eu estou dizendo é o seguinte: opera. Essas visões têm efeito, né? A divisão do mundo entre heterossexuais e homossexuais tem efeito prático concreto. Por mais que seja uma ficção, ou seja, ficção não quer dizer que ele é irreal, quer dizer que ele é feito, é inventado, é produzido. Ele tem materialidade, ainda que fabricada. Entende isso? Então, agora, por que elas são fabricadas? A, a Butler vai falar de que isso é a natureza da própria performatividade. Lembra? Toda subjetividade ela se constitui por um exterior constitutivo. Então, sempre que eu me apresento como sujeito que fala, e, portanto, ao fazer isso, me posiciono, independente do lugar de fala. Eu constituo um lugar de fala, sim, né? A partir do qual eu emito alguma coisa. Quem está questionando o lugar de fala é a ideia de que isso é uma essência, no sentido de que é algo que, entendeu? É fixo, dado, ahistórico, e não fabricado. Ao fazer isso, então, mesmo quando eu fabrico uma aliança, essa aliança sempre se constitui também dizendo quem está de fora dela, ou contra quem eu estou ao formar essa aliança. É a dimensão da tática, é isso. Né? Estratégia sem adversário não é estratégia. Né? Tem algum outro conjunto de forças com o qual eu estou polarizando. E até aí, a questão é quando isso se constitui como uma coisa fixa e dada. Né? E aí é onde é um elemento que... Então, quando a gente entende isso de forma prática, a gente chega a duas conclusões, tanto do ponto de vista político quanto epistemológico. Então, a questão não é supor que em algum momento vamos viver numa sociedade anti-essencialista ou não identitária. Se não há subjetividade, não há sociedade, não há. Sempre vai haver identidades e subjetividades. Né? Então, isso aí, quem está imaginando... Ou não normatizada. Né? Adeus à norma, contra a norma, porque tudo que é norma nos oprime. Onde a norma é a opressão. Aí, realmente, isso é uma anarquia ingênua do século XIX. Não é o que esses autores estão dizendo. Ao contrário, quando eu crio, inclusive, uma sexualidade ou uma identidade divergente, eu estou criando uma outra linha de performatividade. Trans. Ou não binário. O não binário também é uma performatividade, tá certo? Então, o politicamente correto, o cancelamento, tudo que constitui uma outra linha normativa. Então, a questão não é essa. É o encerramento, a cristalização de uma única forma, que se constitui como uma essência ou natureza e que muitas vezes é reforçado também teoricamente. Isso vamos dizer assim, é o aspecto político, é entender o seguinte, que é o que Laclau chama de essencialismo estratégico. Entender por que essas figuras dizem isso, do ponto de vista da análise, não cabe a gente chegar e dizer se aquilo é verdadeiro ou falso, é perceber que aquilo tem a ver com a dinâmica de forças. Então, quando as trans dizem isso, quando o movimento LGBT, ou mesmo o Queer se posiciona, isso que Vanessa disse, eles são os caretas, nós somos o... Veja, sim, é um dualismo, né? É uma dualidade, não precisa ser dualismo do ponto de vista analítico, mas que vem do posicionamento político. Alguém que quer se diferenciar politicamente de um outro grupo, e aí diz, olha, encontra uma marca diferenciadora, como é sempre, né? Com raça, com gênero. É isso, encontra, como diz aquele texto do Churro Robaço, a marca do cigarro para eu marcar uma diferença e dizer que a gente é de raças diferentes.
Então é isso. Tem alguma coisa ali, eu digo, opa, eles e nós. Isso é um aspecto. Do ponto de vista epistemológico, ou seja, interpretativo, significa dizer também que nós não somos donos dessa. Então, por exemplo, eu não vou. Quer dizer, quando eu, por exemplo, critico às vezes a noção de interseccionalidade do lugar de fala, etc., não é porque eu estou buscando a forma original, que ela foi dita ou não foi dita, porque aí a verdadeira forma que é original, isso é essencialismo, tá certo? O significado original e verdadeiro é o de Jamila. E vamos ver então o que, é que ela disse realmente. E não, nós não somos donos dessas. A gente acabou de falar que teoria se faz na prática e esses elementos eles fluem. Discurso não. Lembra da polivalência tática do discurso? Eles vão fluir. O fato é que lugar de fala já não é mais aquilo que talvez Jamila quis dizer. Interseccionalidade não é mais aquilo que Crenshaw quis falar. Ela vai ganhar novos significados políticos e não adianta ficar correndo atrás da fonte original do sentido. É possível realinhar, ressignificar, mas a partir do contexto prático atual. Se ele ganhou essa direção, é porque houve um contexto material concreto, imanência, né, que produziu essa nova significação, que tem a ver com essas dinâmicas políticas. Ele é utilizado politicamente para marcar algumas diferenças e tem a ver com o contexto onde essa luta é feita. Então, na hora que ele foi pensado intelectualmente, o contexto é um. Eu estou aqui na academia, talvez seja militante, mas estou pensando a partir de uma outra perspectiva. Aí, quando um militante vai lá e usa, ele diz, ele está deturpando. Não, ele está fazendo uso. Só que o contexto do uso não é o acadêmico, é o político. E o que é o significado de uma palavra é o uso prático que se faz dela. Esses teóricos são práticos, não são. Não existe um sentido em algum lugar. O sentido de qualquer coisa tá, por exemplo, em Wittgenstein. Tá aí. O que é o sentido da palavra tijolo? É o uso que eu faço dela. Então, se um pedreiro olha para o servente e diz tijolo e ele entrega o tijolo, ele não está dizendo que aquele objeto é um tijolo. Ele está simplesmente dizendo que o tijolo deve ser entregue a ele. O sentido daquela palavra é esse. É o uso. Então, o uso político vai ressignificar aquele elemento. Né? Agora, isso está em disputa. Isso não significa dizer também que, então, ele usou, agora é isso. Não, está em disputa porque eu estou propondo politicamente outros usos. Democracia é isso. O que é democracia? Trump diz que é uma coisa, né? O Biden diz outra, e eu não concordo com nenhum dos dois. Tá certo? Então, né? Aí, de repente, o Collin vai dizer que o QI é mais democrático. O que ele está entendendo por mais democrático? Assembleísmo é mais democracia? Dependendo da leitura da democracia, se você for para uma teoria procedimentalista de democracia, os LGBT estão mais perto de uma lógica de democracia. Né? Ou seja, a ideia de que tomada uma decisão é respeitada. Aquela liderança não se impôs ali, ela foi coletivamente indicada e a legitimidade dela depende de ela. E ela tem um mandato que é respeitado pelo. Por exemplo, quando a gente respeita uma decisão que não nos. Por mais que a gente odeie Bolsonaro, faz parte das regras democráticas, burguesas, liberais, etc., respeitar o resultado do pleito eleitoral. Toda vez que o resultado sai e o outro grupo não aceita, a gente corre sérios riscos da democracia pensada institucionalmente, né? Para a direita ou para a esquerda. Que, aliás, foi o que aconteceu, né? Quando a Aécio questionou a legitimidade da eleição de Dilma e deu no que deu. Né? Percebe? Então, o que é democracia? Isso é uma categoria política em disputa. Aí os teóricos vão dizer uma coisa, vão dizer outra, para tentar analisar essa dinâmica. Mas os analistas dessa linha pós-identitária e de discurso estão mais preocupados na metodologia que, ao invés de definir previamente, esteja aberta a possibilidade de oscilação, de captar essas oscilações de sentido. Então, ao invés de chegar e já dizer que o I é isso, eu vou ver o que com a multiplicidade. E aí eu vou perceber os devires e não o. Entende? O que é o movimento LGBT? Vamos ver. Ele ainda está em movimento, eu não posso dizer o que ele é, porque se eu disser o que ele é, eu encerrei ele, né? Eu defini. Mas se ele ainda está vivo, se ele é movimento, como o próprio nome diz, eu, teoricamente, metodologicamente, tem que estar aberto inclusive, a imprevisibilidade, né? E aí, o que você fez, quando mostrou lutas de cores, foi isso. Olha aí, não dá para encaixar. O que a gente pode utilizar é isso como polos analíticos, sei lá, usando a linguagem weberiana. Estou batendo aqui porque, obviamente, é de uma linha
teórica muito distante desse corrente, mas assim, são tipos ideais que eu uso para me permitir ter referência no campo. Aí eu não vou pegar outro de coisa e encaixar aquilo ali, mas exatamente perceber no espectro onde é que ele mais ou menos está. Por exemplo, outra de coisa, diz aí um outro movimento lá em Caruaru, Emerson, ou em Pernambuco, diferente do Lutas de Cores. Só um nome qualquer, assim, só para a gente. Amotrans, em Recife. Amotrans. Pronto, tá. Amotrans. Aí o que eu faço analiticamente? Eu vou perceber como é que eles comparativamente se posicionam, mas não na ideia que um é mais autêntico do que o outro em relação à categoria. Ele me ajuda a perceber, existe disrupção em um, existe disrupção em outro. Existe normatização em um, existe não existe rizoma puro nem árvore pura. É isso, né? Ou identidade pura e disrupção pura. Onde há qualquer um dos dois, só há uma coisa: morte. Disrupção sem identidade é morte. Porque é isso, né? Não fica nada, rompe com tudo. E o inverso também, uma identidade fixa e cristalizada não é vida, é um cristal morto, entendeu? A vida, na verdade, ela caminha ali. A história do devir, entre. Entende? Entre. Então, o movimento como vivo, ele caminha entre árvore e rizoma. E não uma coisa ou outra. Gostei dessa ideia do lugar de escuta. O problema é sempre a posição do lugar, não se a fala ou a escuta, né? Porque quem é que tem que ficar calado escutando? Você já define previamente. Acho que tem que haver uma ética da fala e da escuta, né? Que respeite a fala do outro, mas também permita que ele funcione, né? Então, se eu estou falando diante de uma mulher que está falando de feminismo, eu tenho que ter a ética de dizer, não, ela é militante, ela fala, etc. Agora, isso não significa dizer que eu tenho que, portanto, só balançar a cabeça, né? A própria possibilidade de eu também me engajar e ativar o devir implica na minha possibilidade de me engajar no debate, né? Senão... Agora, lógico, se eu também uso a minha autoridade como macho para dar a última palavra, aí sim a gente está falando de. Aí sim, de lugar de fala no macho, né? Porque às vezes o que parece é exatamente a ideia do seguinte: você pega a regra do outro e inverte. Então, como existe o lugar de fala, como foi dito, do macho, do branco, do hétero, etc., eu preciso garantir o lugar de fala do outro. E aí fica dois lugares de fala que não dialogam. Quando, na verdade, quem está querendo abrir não é o lugar, mas é o devir. Essa que é a diferença de perspectiva, que opera nos dois. Um verdadeiro encontro gera devir. Um encontro verdadeiro para esses autores gera devir. Quem sai do mesmo jeito depois do encontro não se encontrou. Apenas se espelhou. O que mais? Temos 2 minutinhos aí, né? Ok. Comentários finais aí que alguém queira fazer. O Kevin já comentou aqui, postou. Eu acho que em algum momento eu estava dizendo, a gente vai ter que ler de Jamila, porque a gente está falando tanto, que é melhor falar lendo, né? Eu vou ver se a gente consegue. Eu estou gravando, não posso dizer isso, né? Eu vou dizer depois lá no Zap. Vocês entenderam. E aí a gente propõe a leitura e faz, entendeu, né? O não dito. Aí a gente propõe aí conversar, porque eu acho que é importante a gente, né, fazer a crítica da forma correta também. Porque aí, tudo bem, que o lugar de fala não seja mais só o que foi escrito, é verdade, mas o que é que foi escrito? Né, para que a gente enderece a crítica da forma correta e na perspectiva correta, não, né? Verdade, né, Kevin? Do mesmo jeito o inverso. Não vou pegar Butler como uma bíblia, né, ou um manual de queer para ver o que é. Não é, mas obviamente eu não vou também afirmar nada sobre ela a partir do que o movimento, como o movimento está acionando, né, agenciando a palavra, né, a queer, tá certo? Ou o inverso também, né? É verdade também que eu não vou poder dizer a ela que ela está errada porque o queer não é bem daquela forma. Tem que entender qual é a relação aí. Então, do mesmo jeito, vamos ver, vamos propor. Eu vou ver a possibilidade de fazer talvez um esquizo debate, que é o espaço mais flexível, porque a disciplina ela tem uma meta, né? Mas aqui eu acho que a gente tem essa flexibilidade de ir encontrando um tema, uma coisa e propondo. Então fiquem abertos também, né, gente? Qualquer proposição aí. Ronaldo, eu acho que essa discussão aí eu ia propor. Thales foi que propôs o último, inclusive, né? E Emerson propôs esse. Na verdade foi Emerson.
me procurou e disse, Ronaldo, eu queria fazer essa... Fazer, tá, vamos então, que tal esse texto que a gente estava conversando sobre isso? Eu disse, massa, eu gostei muito. Eu acho que gostei muito, não só pela exposição, eu acho que dá para perceber como isso, né, afeta. E outra, não vou dizer que é uma última palavra, mas minha, um último comentário nesse tema, tesão é massa, é bom o tesão, né, em pesquisa. Mas sempre lembrando, eu sei que, inclusive, sempre que voltam a isso, eu lembro que é muito devido, porque parece estar se criando uma interpretação, um entendimento devido, de afeto sempre como prazer, tesão e desejo, não é a mesma coisa que tesão nesse sentido desses autores. Às vezes, encarar, como eu disse, intensidades e afetos dolorosos. A provocação que eu levanto, de onde vem esse incômodo? De onde vem essa inquietação com esse tema a ponto de estar resistindo a ele? Talvez aí esteja o ponto para um bom projeto. Entende? De mexer nas nossas feridas. Né? Tratar metodologicamente as nossas feridas. Não é bem a intenção, mas é mais ou menos isso. Eu posso falar por experiência própria, tá certo? Eu estou falando isso. E cá entre nós, vamos pegar esses autores, eles estão falando de quem, se não deles mesmos? Ou não? Foucault, quem lembra da biografia do Foucault, ela tentou suicídio, foi internado numa clínica psiquiátrica, não foi no hospital psiquiátrico, era homossexual, não é isso? Parece que gostava de um sadomaso, né? E está falando do que, então? Militava no movimento antiprisional, antimanicomial. Então, essa não é a questão, né? Então, ele estava tentando tratar aquilo, tornar inteligível e lidar. Como eu disse, teoria está encarnada. Aí você vai ver amanhã. Estão todas e todos convidados para a nossa aula de manhã no Corpus Político de Debates, exatamente sobre as teorias feministas materialistas que tocam nesse tema, e que toda teoria é teoria encarnada. Tá certo? Seja não é encarnada, não é só o corpo individual, né? Ela está encarnada num sócio, tá certo? Valeu, Vanessa. Valeu, pessoal, então. Emerson, quero te dar uma última palavrinha para encerrar. Então, só agradecer mesmo a atenção de todo mundo, a participação, o envolvimento, enfim, foi ótimo. Obrigado, gente. Mas, rapaz, eu já fiz tanto esforço aqui, exatamente, achando que escondia meus pratos sujos ali, mas não teve jeito, dá para ver, né? Eita, não tem outro espaço da casa, não. Esse é o melhor mesmo, mas paciência. Os pratos estão sujos. Foi. Pois é, isso é teoria encarnada. Vocês verem. A gente come. Beleza, pessoal. Obrigadão, Emerson, Vanessa, Thales, Nádia, Kevin, Bia, Marcela, que teve que sair, mas fica registrado aí o agradecimento. Um beijão aí, até amanhã, aqueles que puderem participar, e até daqui a 15 dias do próximo Esquizo Debate. E fiquem aí, proponham aí alguma coisa para o próximo, né? Por enquanto não tem nada fechado. Certo? Um abraço.